É nóis. Mais uma É vez. nóis. Obrigado por ter aceitado o convite. Obrigada a vocês Certo. pelo convite, né? Uma honra estar aqui. A gente poder trocar essas experiências, né? Esse conhecimento, essa vivência que a gente tem, né? Pelos anos aí de estrada, né? Na área do empreendedorismo, na área uma missão que eu acho que a gente tem, né? Como empreendedora. A E gente costuma falar aqui no propósito, né? A Exatamente. gente seguir nosso propósito, né? Exatamente. E é muito bom. Passar algo de bom para as pessoas, né? Se uma pessoa for impactada por alguma coisa que a gente falou aqui, a gente já se sente realizado. Tá ótimo. Se a gente conseguir isso, já cumpriu o nosso objetivo, né? Eu acredito isso, plenamente. E 2 dinossauros, né? Empreendedorismo, não na idade, mas sim na experiência. Que tem Então, respeito. eu acho interessante que o empreendedorismo é uma ferramenta de transformação, né? E o grande intuito, eu tenho certeza que o do Luiz também, é a gente mostrar isso para as pessoas, a força que o empreendedorismo tem, como um elemento de transformação social, né? Um elemento de transformação profissional, né? Social, pessoal, profissional. O empreendedorismo, ele transborda isso para as pessoas. E muitas pessoas se descobrem, né? Essa habilidade de lidar, né, com os negócios. Né? E eu acho que o grande propósito do empreendedorismo é isso, é você aprender a lidar com todas essas dificuldades, com todos esses ensinamentos, né, que ele traz na vida da gente, com todos esses relacionamentos que eles nos trazem. E hoje, né, mais do que nunca, durante a pandemia, a gente pôde perceber que muitas pessoas sobreviveram porque perceberam que elas tinham essa veia empreendedora e às vezes deixaram de ter uma fonte certa, né, que era aquele emprego que ela achava que até o fim da vida ela ia ter, e ela descobriu que de outra forma ela podia sobreviver, né? E aí começaram esses pequenos empreendimentos durante a pandemia, né? E eu vou falar um pouquinho sobre a mulher, que assim, foi impressionante o número de MEIs que se abriram durante a pandemia, e a maioria de mulheres, né? E por que isso, né? Porque a mulher tem uma facilidade muito grande de enxergar as oportunidades, né? E não tem vergonha dessas oportunidades, que seja fazendo docinho, né? Que seja fazendo aquele pastelzinho, né? Então é impressionante a sobrancelha, a maquiagem, que às vezes o homem ele não consegue se ver, às vezes, muito fora daquilo que ele já estava acostumado a fazer. Né? Ele foi programado para pensar, né? Exatamente. E a gente viu muito isso. É um número que eu tenho impressionante, né? Que impressiona, que o maior número de MEIs foi aberto durante a pandemia e mulheres que passaram a ter os pequenos empreendimentos, né? Uhum. E assim, é impressionante também como aumentou o número de mulheres que sustentam os lares. Justamente pela pandemia, às vezes o marido ter ficado parado ou desempregado e elas terem enfrentado essa situação de uma forma diferente. Enfrentando mesmo. Né, assim, vendo não como uma dificuldade, mas como uma oportunidade de mudar de negócio. Né? Nós trouxemos no ano passado, no Dia da Mulher, não sei se o Luiz está lembrado disso, uma empresária do segmento da costura, do aluguel de roupas, né? Super bem sucedida no Rio de Janeiro, e que durante a pandemia não tem mais festa, então vamos morrer de fome. E ela começou a fazer um hambúrguer, né? Gourmet, isso na Barra da Tijuca, e ela passou a ganhar mais dinheiro do que ela ganhava antes, alugando roupa. Então, de onde veio a ideia e a coragem? Foi dela. De mudar, reverter aquela situação. Então, é muito legal essa pegada que a mulher tem, sabe? Eu acho que a mulher vira a chave muito mais rápido. O homem demora. Né? A percepção delas, de vocês é bem diferente, né? E assim, encara mesmo, né? Não tem isso com ela. Estamos tomando uma já, né? Não, é um alerta que nós vamos chegar longe. Já estamos longe. Não, são realmente diferenciados, estão anos-luz à frente. Pô. Mas o X da questão é o pensamento empreendedor, né? Exatamente. Não o empreendedorismo por abrir um negócio e ir lá de aventureiro, não. É ter aquele lifestyle de empreender, de estar sempre buscando algo novo, inovando, vendo o que pode melhorar de alguma coisa, né? Não que seja no seu trabalho. No seu negócio, né? No seu comércio. Mas você pode ter a visão de empreender na sua CLT, pô. Você vai lá no seu trabalho, o que eu posso economizar daqui da minha empresa, o que eu posso otimizar da minha empresa aqui. Isso é um pensamento empreendedor, né? Não só empreendedorismo. Isso, né? Lá na Raiva, inclusive. E o destaque que essa pessoa passa a ter dentro da equipe dela, né? Porque o empreendedor também ele tá de olho nisso aí.
cara que começa a ter uma posição igual essa que você colocou, logo o empresário percebe, opa, esse cara aí tem uma visão diferente. E aí, eu falo muito isso com meus funcionários, né? Saia um pouco daquilo que você está acostumado a fazer todo dia, né? Então, tenta fazer algo novo, tenta trazer, porque assim, se eu não percebi aquilo naquele momento, às vezes um próprio cliente percebe e pode surgir uma oportunidade para ela, às vezes até em um outro negócio, porque ela mostrou algo diferente no dia a dia ali. Então, essa questão de você avançar, sair um pouco também do que você faz no dia a dia, é importantíssimo. Você tentar propor algo novo, algo sugerir, economizar, sei lá, alguma coisa bacana que você pode agregar naquela sua empresa também, né? Não, que introdução, hein, cara? Exato, por isso que eu falei de tomar uma, não foi nem do gênero, mas sim de uma mensagem. A realidade ele bater na sua frente, quem começar a mudar... Chamar de sardinha por isso nós, tá 25 né? anos aí. Nós somos 51,8% da população brasileira hoje. E para vocês terem uma ideia, o Brasil é o 7º país do mundo em que tem mais mulheres empreendedoras, né? Independente do tamanho do negócio. Então, isso mostra realmente o quanto cresceu, né? Essa vontade, né, da mulher se libertar de várias coisas, enfim, mas se destacar no cenário empreendedor, né? E uma coisa muito interessante, que eu vejo uma diferença entre, né, a forma da mulher liderar e comandar em relação aos homens, que eu acho assim, a mulher é muito mais conciliadora, sabe? Quando a mulher vai resolver um problema, ela parte mais para o lado da conciliação. Eu acho que o homem tem um pouco de dificuldade dessa morninha. Ele acha que se ele não der aquele esporro, sabe? E se ele não mostrar que ele tem a força, ele não vai conseguir o resultado que ele quer. A gente foi programado para isso. E até um pouco eu embato isso com o Ricardo, que é meu esposo, porque não, tem que ser assim, ó, calma, com o meu jeito eu chego lá. E chego mesmo, né? Porque eu acho que esse jeito nosso de conciliar, né, a equipe, sabe? Não que eu seja mole não, tá, gente? Eu sou pior do que ele. Eu sou, assim, mais durona do que ele. Mas é a forma de se lidar com um problema, com a situação dentro do negócio, ou quando você tem um desafio, um problema, que é diferente, sabe? Então, eu sempre, na mansa, né, naquela falinha mansa, ele pode contar que tem um apertinho ali, sabe? Quando a água passa por um negocinho estreito, a pessoa tá me dando um esporro aqui, sabe? Com aquela classe, sabe? Com aquela classe. Esse é o que mais dói. Eu gosto sempre de citar isso, que eu vejo a forma de liderar hoje, né? Apesar de a gente ainda estar muito longe dos cargos, né? Os CEOs das empresas ainda... um número muito pequeno de mulheres, né? As remunerações também, mas eu acho que é uma questão só de tempo. Perfeito. Né? Eu não acho que isso diminua ninguém, muito pelo contrário, eu acho que cada uma tem que mostrar seu valor aonde está, né? Não se considerar inferior, muito pelo contrário. Mas é interessante as formas de liderança, né? E a gente estava falando sobre empreendedorismo, justamente, a gente está aí para trazer essa feira Fomenta, né? Que eu acho importante a gente falar. E justamente eu acho que o empreendedorismo é o ponto crucial, a gente mostrar a força do empreendedorismo na nossa cidade, em todos os segmentos, né, Luiz? A gente mostrar a importância de todos os eixos, né, que nós separamos, ou de todos os segmentos hoje para a economia da cidade, que às vezes as pessoas não dão tanto valor, não dão tanta importância do comércio que a gente tem, de valorizar um produto da nossa cidade, um empreendedor da nossa cidade, do fabricante da nossa cidade, né? Seja ele do tamanho que for, seja ele o produto que ele tenha. Eu acho que é muito importante a gente ter esse sentimento em relação ao lugar que a gente mora. Nossa casa, né? Não é verdade? Né, Luiz? Ter orgulho, né? Exatamente. A minha cidade produz isso. Eu sou super orgulhosa. Eu vou receber nossos visitantes, né? Que depois a gente talvez até fale nisso, nossos clientes na Feira Fomenta. E eu falei, peraí, nós vamos servir o café do Luiz Henrique. E já bolei como que eu vou fazer, sabe? Porque assim, eu tenho que... E toda vez que vai uma pessoa, ele sabe disso. Que chega um visitante, eu compro uma cesta de produtos valencianos, né? E o café dele tá lá, e a geleia tá lá, né? E o licor tá lá, por quê? A mulher que... cerveja, tem a cerveja. A cerveja, mascate. A gente tem que fomentar aquilo que a gente tem de melhor na cidade. E ter prazer por isso. Se a gente não fizer, né? Quem que vai fazer pela cidade? E fomenta justamente para isso, né, Luiz? Então, as pessoas perguntam pra gente, né, o que é o Fomenta, qual é o objetivo do Fomenta, né?
o Fomenta, assim, ele serve para apresentar desde a pequena empresa, mas também as grandes empresas. Valença tem grandes empresas e muitos valencianos não conheciam o que Valença tinha, né? Então, produzir. Então, a última feira já serviu para isso. Estamos na segunda, né? Essa já vai ser a segunda, né? E na primeira, muitas pessoas chegavam, tomavam um choque. Eu não sabia que isso saía de Valença, né, Solange? Isso foi muito legal. E foi uma percepção que nós percebemos, né, dentro do eixo indústria, porque Valença criou muito aquela coisa na cabeça das pessoas. Nós temos indústria aqui, mas será que elas estão produzindo realmente aqui? Lá atrás, né, veio aquele negócio, só para tirar nota, né? Criou aquela imagem ruim. E aí esqueceu que realmente a gente tem grandes indústrias que estão empregando um número enorme de pessoas na cidade e realmente estão produzindo muito aqui. Só que a gente não conhecia, a região não conhecia. Então precisava de uma feira para a gente poder mostrar o que a nossa cidade produz. Então a Fomenta, ela tem esse objetivo de mostrar o que as nossas indústrias produzem, o que os pequenos agricultores estão produzindo, estão inovando, estão trazendo de novidades, né? É o caso agora, por exemplo, do queijo, né? Que tem vários queijos aí premiados, são pequenos laticínios que estão surgindo. Tem uns pequenos produtores de café também que estão começando a produzir café aqui na região, enfim, entre outras coisas. Eu vejo agora produção de ovos, já mais organizado, vamos dizer assim, né? Pequenas granjas mesmo, palmito, enfim, uma série de outros produtos que já começam a surgir. Então, isso dentro do agro, dentro da indústria, comércio. A gente tem também lá esse ano, por exemplo, na área de comércio, tem tantas lojas bacanas que foram reformadas, empresários que pensaram em inovar dentro do seu segmento, eles precisam ter uma oportunidade de mostrar isso também. E a gente fecha com o turismo, né? Eu acho que isso tudo encaixa dentro do turismo, porque a cidade, quando ela começa a mostrar, promove uma grande feira, você já cria dentro daquilo ali uma oportunidade para que pessoas da região venham a Valença visitar a Valença e automaticamente você já está fomentando o turismo na cidade. Exatamente. Então, o eixo turismo, essa feira ela já serve para ficar dentro do calendário. Em outubro a gente tem uma feira, não só para quem é valenciano, mas para toda a região, estado. Hoje mesmo, vindo para cá, eu tive uma informação que já tem hotel que já não tem vaga de novo nos dias da Fomenta. Então, isso é muito bom para a cidade, né? A gente conseguir proporcionar isso. Os restaurantes, né? O próprio comércio, porque quem vem visitar a cidade acaba conhecendo o centro da cidade, né? E nós fizemos em outubro, não sei se vocês sabem, dia 5 de outubro, a gente comemora o mês do empreendedorismo, né? Então, justamente foi o que o Luiz falou, poucas pessoas sabem que Valença tem um PIB industrial maior do que Barra do Piraí e Vassoura juntos, né? Nós temos produtos, né, que daqui chegam, né, em todas as regiões do Brasil, né? Algumas empresas até dentro do nosso eixo exportam, né? Hoje a empresa, no caso que eu represento, que a P&G, ela está hoje dentro do maior hospital da América Latina, que é o Einstein. Será que as pessoas dão valor a isso? Que um produto valenciano, né, está dentro do maior hospital da América Latina? Será que eles sabem que Valença, por exemplo, a Mantec Plástica produz uma bolsa silo, que está dentro dos maiores produtores de soja do Brasil, da área de agricultura? Inclusive, nós vamos trazer pessoas para falar sobre esse cultivo, né, como que se utiliza esse silo. Então, assim, nós precisamos mostrar para o valenciano, né, a importância da indústria. Porque, para vocês terem uma ideia, foi uma pesquisa feita dentro do eixo indústria, que é o eixo a qual eu pertenço. Valença não desempregou uma pessoa durante o Covid na área da indústria. Nenhum. A indústria continuou a todo vapor. De tão importantes são os produtos aqui fabricados. São produtos essenciais, importantes, necessários, de não parar. Né? Então, eu acho assim, tem muita coisa para melhorar, muita, né? Mas nós estamos justamente para mostrar o que tem de bom. A gente precisa ver o lado positivo das coisas, acreditar, né? Porque a gente sempre escutou, e talvez vocês não, porque vêm de uma outra geração, para se dar bem tem que sair de Valença. Essa era a minha pergunta. Talvez o resultado desse pensamento tenha trazido, né, até hoje esse tipo, não, tem que sair para fora. Tem que sair para fora. E se você está só olhando para fora, não tem como você olhar aqui para dentro. Né? Exatamente. Agora, acho que a Fomenta traz um pouco disso, né, mas os olhares de fora para cá. Aí o pessoal daqui realmente começa a ter relevância no que acontece aqui dentro. As pessoas vão se encantar, porque assim, modéstia à parte, a primeira edição foi um sucesso, foi linda, a gente trabalhou quase que dando destaque maior ao eixo indústria, que foi o eixo que
viu essa importância, né? Nós discutimos, fizemos um dia de debates. O que precisa Valença? O que o eixo indústria pode trazer para Valença? Assim, o eixo comércio, que o Luiz participa, o eixo turismo. E nós enxergamos essa necessidade, né? Deles enxergarem que, poxa, Valença tem isso, e se orgulhar disso. Né? Porque se você não se orgulha, você passa a não valorizar, você fala mal, que é pior. Exatamente. É fim de linha. O valenciano tem que ter orgulho da própria cidade. Exatamente. Né? Eu acho que é o ponto de partida para tudo. Você visita uma pessoa na sua casa, você vai mostrar que a tampa da privada está com problema? Não, você vai mostrar a sua casa de uma maneira, né, organizada, você vai preparar para receber. Então você vai mostrar o que você tem de melhor, né? Da mesma forma, o valenciano tem que ter orgulho da sua cidade e mostrar os problemas a gente conhece, a gente debate dentro de casa, né? O valenciano reclama com o secretário, com o prefeito, com o vereador, mas quando você recebe alguém de fora, você tem que passar o que a sua cidade tem de melhor. Você tem que ter orgulho. Não, nós temos isso, temos aquilo, né? Claro. Por mais que pareça, tem pouca coisa, não importa. Tem cidade que transforma uma bica d'água numa cachoeira. Então, assim, vai tudo da forma como você coloca, como você mostra, com a empolgação que você transmite para a pessoa. Perfeito. Isso influencia demais a percepção de quem está ouvindo você, né? Então, se a gente consegue, através do fomento, conquistar, proporcionar para o valenciano um orgulho de morar numa cidade sem violência, que a gente ouve muito isso das indústrias que vieram para cá. É isso aí. Isso é importantíssimo falar isso. Nós estamos a 150 km do Rio de Janeiro. Nós fizemos a análise do SWOT, Isso é sabe? uma bolha. Valência é uma bolha. Quem não conhece, vem aqui conhecer realmente. Qualidade de vida, né, cara? Não, excepcional. Exatamente. E quando a gente escuta porque em 2010 veio uma lei de incentivo fiscal, foi que trouxe essas maiores indústrias, tirando a Piaget, que é uma empresa, né, genuinamente valenciana, né? Em 2010 natural eles daqui, vieram né? por conta desse incentivo fiscal, né? Mas não é só o incentivo. A maioria, né, fez um estudo, né? Eu não vou estar lá só por conta de um ICMS maior, se eu vou para um lugar que eu vou ser assassinado, que eu vou ser roubado, que eu vou ser sequestrado. Então, um ponto forte que ninguém enxerga, mas que faz toda a diferença para quem tem um negócio, é a segurança. Sim, né? Então, assim, é unânime por parte dos empresários que permaneceram, porque se não fosse, também já tinham ido embora. Vários tiveram problemas seríssimos. Eu estava conversando há poucos dias atrás com o CEO da empresa Motec, e ele disse para mim, né, o dono em São Paulo, ele anda de carro blindado. E outro dia perguntaram, você não vai comprar um carro blindado para você? Ele disse, não, Valença, eu não preciso disso. Então, assim, a gente precisa falar isso como um ponto muito positivo que poucas pessoas reconhecem. Tem um outro empresário, né, que eu não vou falar o nome, mas ele disse, eu vim embora porque eu estava na Baixada Fluminense, né, e por 2 vezes botaram metralhadora na minha cabeça. Né? Então, assim, a gente precisa botar na balança. Tem muito ponto fraco, mas também tem muito ponto forte. Nós temos uma mão de obra que, apesar... Era o segundo ponto que eu ia falar, da segurança material humano da região, que é diferenciado. Pessoas de família, né? Eu falo assim, exatamente. Quando você conhece... Aqui, por exemplo, a gente se conhece, né? A gente conversa aqui um pouco, você sabe de onde você... Quem é a sua origem. Perfeito. Então, essa mão de obra valenciana o pessoal é dócil, né? Então, não é Isso aquela aí. pessoa que chega do nada, você não sabe quem é que está trabalhando para você, que é um problema que muitas vezes tem nos grandes centros. E muitas vezes, algumas situações essas, como o empresário passou, é alguém que tem uma informação ali um pouco mais privilegiada. Já Exatamente. tem uma intuição de fazer aquilo ali, né? Entrou com má intenção já. Né? Não, e realmente aqui o material humano aqui é realmente diferente. Né? E essa questão do incentivo fiscal que a Solange falou, no primeiro momento, Valença foi uma das primeiras cidades a receber isso. Mas depois, várias cidades do estado abriram. E por que essas empresas continuaram? Foi porque elas perceberam que valia a pena, né? Aquela questão, mas Valença está a 30 quilômetros ali da BR-393. Cara, mas 30 quilômetros não é nada. O estado de São Paulo é gigante. E o trânsito pega lá aqui, Pois você vai 30 km sem trânsito. Rapidinho você sabe tá a ali. hora que você vai chegar naquilo. Eu falo, quando eu saio do Rio, por exemplo, eu falo pra minha esposa, tal hora eu tô em Valença. Assim, você sai daquele miolo ali, você sabe que depois você tem como cronometrar. O problema é você sair do Rio, né? Passou queimados ali. Aí você chega. Agora o problema é você sair. E Valença, você vai daqui a Barra, você sabe que é meia hora, 40 minutos, você tá chegando em Barra. Nunca, a não ser que Só tenha se for eventualidade. mas normalmente você tem aquela certeza de tempo, né? O gestor realmente botou ali na ponta do lápis, né? Claro. Beleza, eu tô a 30 km fora, mas o custo que me gera esses 30 km, eu botar em outro lugar pode ser
a balança, Pô, né? Pelo amor de Deus, né? Você acha que o cara Eu gosto muito de falar, sabe, sobre isso, porque eu sou uma pessoa assim, muito positiva, sabe? Eu acredito nas pessoas, eu acredito nas atitudes. Quando a gente tem atitude, como esse movimento foi um movimento de atitudes da sociedade civil que se organizou. E quando ela se organiza, cara, não tem poder público que se abaixe para ela. Que sabe? vibrem na mesma Muito frequência. pelo contrário. Nós estamos puxando Se eles. chama o poder público. Nós estamos né? chamando eles. Por isso que está dando certo, sabe? Porque a gente, dentro da área particular, privada, né, dos nossos negócios, né, nada para amanhã. Né? E a gente está ensinando a eles que a gente quer para ontem. Então a gente começa a forçar a barra e eles se sentem assim, cara, eu tenho que sair da minha zona de conforto, porque senão eles vão me atropelar. E não né? vai ter mais. E você vê, o fomento incomodar. aconteceu. A velocidade é diferente. Né? É diferente. E a gente está mostrando isso e está conseguindo resultados. Porque nós estamos mostrando assim, sai da frente que nós vemos cliente, sabe? Ou vem com a gente, Né, a gente Luiz? atropela. Entendeu? E assim, e está sendo muito bem aceito, muito bem entendido, né? Muito bem admirado. E eles sentiram assim, temos que dar o braço realmente, sabe? Não dá para puxar a corda, tem que dar um nó. Um tá junto do outro, não adianta ser um cabo de guerra. E assim, a gente tem percebido que as cidades que se transformaram, e nós começamos, né, tudo isso com exemplos de cidades que, né, que foram pioneiras em movimentos semelhantes ao nosso, e que saíram também do nada, como nós saímos há 2 anos atrás, e que hoje se tornaram exemplo. E nós temos buscado, né, fazer essa conexão, né, como Maringá do Paraná, Cabaceiras na Paraíba, cidade, por exemplo, que tinha, né, um índice baixíssimo, né, Luiz? Sim, De tudo, se desenvolveu, que se despontou lá na Paraíba, O né? IDH realmente inferior, né? E hoje em dia conseguiram reverter essa situação. Mudou tudo. Então a gente falou, se eles conseguiram, cara, agora nós vamos à luta, né? E estamos aí, né? E como começou realmente? O embrião do. Luiz, Da você que fomento, conta assim, aí, né? Da fomenta. Foi logo. Vamos lá, do movimento e do fomento, porque a fomento é uma consequência do movimento Valência Um 2030. dos produtos né? ali Exatamente. 2030. Exatamente. O movimento Valência 2030, ele começa assim, logo após o início da nossa diretoria da Associação Comercial, conversando com o pessoal da Unifaab, né, nós chegamos à conclusão, poxa, a gente tem que buscar algo a mais para a cidade, né? E aí... Inércia, tava na inércia. Tava tudo Paradão. muito parado. Tava parada, tá ruim, né? E aí veio a ideia de a gente reunir um grupo de pessoas e começar a discutir mesmo o que a gente pode propor, o que a gente pode fazer e tal. E aí começamos a pensar em setores, né? Aí foi onde surgiu a indústria, o comércio. Quem dentro do comércio pode nos ajudar a pensar coisas diferentes? Quem no comércio que está inovando, que pode trazer coisas bacanas para a gente passar para outros comerciantes? Quem da indústria que pode ajudar Virar um modelo, né? Exatamente. Porque eu brinco, lá no eixo da indústria, Valença conquistou excelentes pessoas para nossa cidade, que vieram morar aqui, né, Solange? É verdade. São empresários que têm uma experiência enorme de que moraram em outras cidades, desenvolveram em outras cidades, hoje estão morando aqui, cheio de vontade de fazer por Valença. Muita Então, você vontade. abrir a porta para essas pessoas, elas poderem contribuir com a cidade, é fantástico. Eu falo que eles Sem são... serem daqui, né? Sem serem Serem daqui. daqui. Sem serem daqui, detalhe. E eles me fizeram enxergar coisas que eu não enxergava antes a respeito da nossa cidade. Impressionante. Eu falo, como que vocês enxergam que a mão de obra é boa? Eu sempre reclamei. Exatamente. Você não esse lado conhece o que positivo. é ruim. Cara, te faz pensar. Cara. Eu falei, caramba, eu nunca tinha visto por esse lado. Olha que bacana. Né? Foi muito Foi assim, bacana quando essa troca, nas né? primeiras reuniões eu ouvi eles falando assim, nossa mão de obra de Valença é muito boa. Eu falei assim, opa. Porque no comércio eu ouvi justamente ao contrário, tem que melhorar muito a mão de obra. Mas quando você começa a ter um olhar sobre grandes problemas que você pode ter, se você tem uma mão de obra ruim, é uma pessoa com uma intenção ruim mesmo de destruir o negócio ou de tirar alguma coisa do seu negócio, aí você, esse problema eu não tenho aqui. Aí você começa a ver quanto que isso é valioso, né, na nossa cidade. O que a gente percebeu que precisava era de qualificação. É diferente. São boas pessoas, mas precisam se qualificar. Aí entra aquele projeto fantástico E aí- lá do Dono dos Talentos. Isso. E o eixo também é indústria, né? No Senai, né? No Senai, nós conseguimos reformar a escola do Senai. Nós temos um comitê que estudou o conteúdo de cursos que atendam a indústria de Valença. Para quê? Para reter o jovem aqui. Então, vai juntar útil ao agradável. Pessoas boas, qualificadas, ficam em Valença. Tem emprego em Valença. Empregam-se em Valença. Fazem Né? pela Então, a gente sociedade. fecha o ciclo. Né? Porque não adianta ser só boas pessoas. Enxergamos que tem boas pessoas, mas enxergamos também a necessidade da qualificação.
né? Isso vai melhorá-las ainda mais e elas vão ter um espaço, né, dentro das nossas empresas. Porque hoje, o que eu percebo é que todas elas, os cargos de supervisão, de diretoria, né, são todas pessoas de fora. Né? Isso acontece comigo, com a Motec, o próprio gerente da Motec, ele é de fora. Né? Então, não é isso que a gente quer. A gente quer preparar pessoas daqui, né, para ocuparem esses cargos. Então, a gente tem essa preocupação com a qualificação. E a CIVA também é um projeto maravilhoso, né, que é o Banco de Talentos, que também vem, né, fechar o ciclo. Para fazer essa comunicação, né? Exatamente. Entre a empresa e essas pessoas a serem qualificadas. Você vê, Thiago, nós temos lá quase 300 empresas. Pensa bem, é muita empresa que está precisando de mão de obra. E você tem um mercado de trabalho, tem um monte de gente desempregada, às vezes boas pessoas que precisam dar um ajuste ali para ela conseguir uma oportunidade de emprego. Foi daí que surgiu a ideia do Banco de Talentos. Eu acho que a gente conseguiu. Hoje a gente já tem um número enorme de pessoas que estão conseguindo empregos e é muito gratificante. Nossa, né? é demais. A gente ouvir dessas pessoas. Pra mim, então, cara, foi uma coisa que acho que não tinha como ser mais de realmente acreditar na situação, de ter participado desse projeto. Você viu tudo lá, né? Que foi sensacional. E eu saí da minha função e o rapaz que hoje está na minha função, ele veio do Banco de Talentos. Então, pra mim, foi uma coisa assim, de eu falar, cara, olha como realmente funcionou, sabe? Sim. Foi muito maneiro, cara. Comércio, indústrias, tem um monte de gente trabalhando. Bancos, né? Pessoas que saíram do Banco de Talentos e já estão trabalhando num banco aqui da cidade. Por exemplo, contratou uma menina essa semana. É mesmo? Ai, que bacana, nossa. Eu acho que a gente tem que pensar como uma forma sistêmica, num todo, global. Perfeito. Né? Porque não adianta você fazer uma ação pontual que ela não enxergue todos os lados da situação. Aí você vai ficar... Aquilo não vai ter o resultado que você quer. Eu acho que o importante é que a gente está pensando no todo. Né? Não adianta ter pessoas boas sem qualificação, não adianta ter qualificação sem pessoas boas. Né? Nós precisamos mostrar o que Valença tem. Então, o Fomenta, assim, ele vem fechar todo esse ciclo, né, de ações que vem sendo executadas dentro, né, do movimento, né, porque o movimento, cada eixo, né, estudou, analisou o que o Valença precisa hoje. Né? Somos 4 eixos, então. Sim. Exatamente. Temos no Fomenta comércio, indústria, turismo e agronegócio. Então, aquela feira que acontece semanalmente dentro da FAR, né, que os pequenos produtores estão ali dentro da FAR, vendendo, né, Luiz, os produtos da sua economia familiar, da sua, né, surgiu no Fomento. Do movimento. Do movimento, desculpa. Do movimento 2030. E uma coisa bacana que a gente está falando agora de agro, nós temos 2 indústrias de Valença que produzem para o agro, né? E aqui na região, a gente tem Pati, por exemplo, que produz tomate, produzia de uma forma, né, normal, na terra ali. E hoje eles estão mudando a forma de plantio, né? Já estão usando locais fechados e tal. E é muito bacana, né, que a gente observe que as indústrias de Valença que estão fornecendo esse material para o agro. Então, assim... inclusive a Motec vai patrocinar o agronegócio também na feira por isso, porque ela tem muito material que está sendo usado no agronegócio local. É um grande cliente. Exatamente. O agro dela aqui. E aqui na região a gente começa a perceber a forma do agricultor trabalhar diferente. E isso era uma das coisas que a gente percebia também. Outra coisa importante que o agro desenvolveu, a gente conseguiu, junto com a Secretaria de Agricultura, certificar aquele produtor de queijo que não conseguia o selo. A gente percebia que aquilo ali era uma barreira para ele entrar, né, comercializar melhor o produto dele, colocar um valor melhor no produto dele. E aí a gente conseguiu, através de professores, do pessoal lá da Secretaria de Agricultura, parte da Vigilância Sanitária, eles conseguiram certificar, orientar, e hoje a gente já tem um número muito maior de pessoas que já têm o seu produto certificado, podendo vender. Porque anteriormente esse produto só poderia ser comercializado no município. Sem esse selo ele não poderia vender para fora do município. E agora ele já tem, às vezes, do estado, né, aliás, né? Não, antes era municipal, só no município, agora ele não consegue selo estadual. Limitava muito eles. Né? Então, assim, as conquistas estão acontecendo devagar, mas são muito assim... São revolucionárias, você parar de pensar. Exatamente, coisas que modificam a vida das pessoas, entendeu? Vendo o contexto que a gente estava inserido antigamente, o que está acontecendo hoje realmente é revolucionário. Né? Não é novidade para outras cidades, mas igual eu falei ali, a Inessa que estava ali, não, tá tudo bem, tudo legal, então não tá não.
E isso precisava ser mostrado, porque se a gente não... Né, tá acontecendo isso tudo, tá, mas quem sabe que isso tudo está acontecendo? Né, porque isso cria autoestima, motivação, né, contagia. Quando a gente está positivo, quando a gente acredita, né, todo mundo passa a ter esse pensamento, a gente modifica uma cidade, né, e isso encanta, e as pessoas admiram. Então, eu acho que isso também traz a gente mais vontade ainda, né? Porque, assim, nosso trabalho é 100% voluntário. E a gente se dedica muitas horas ao movimento, à CIVA. Então, assim, a gente... Às vezes as pessoas não acreditam que de forma voluntária alguém pode estar fazendo alguma coisa pela cidade. Mas todas as 35 pessoas que hoje fazem parte do movimento nesse eixo, são 35 pessoas e 6 coordenadores? Isso. 6 coordenadores, né? Dos eixos. Todos voluntários. Todos voluntários, né? Então, isso assim, é muito bacana mostrar isso. Vibram na mesma sabe? Exatamente. É tudo sem intenção nenhuma. É pela cidade, porque indiretamente todos colhem fruto disso. Exatamente. Né? Porque quando você fica muito fissurado, né? A coisa não acontece. E tudo vem de coração, sabe? Vem por amor. E aí a gente vê que as coisas fluem tão diferentes, sabe? As pessoas falam assim, vocês não ganham nada da CIVA? Vocês não ganham nada no movimento? Não. É por amor à cidade, é por a gente acreditar. Tem espaço para alguém, caso esteja vendo e queira ser um voluntário? Tem. A gente hoje tem para ações, né, Solange? Porque assim, a gente percebe assim, primeiro a pessoa tem que conhecer o movimento, ela tem que entender que aquilo ali às vezes vai exigir dela uma demanda de tempo. Então às vezes ela se coloca, eu vou participar, mas às vezes quando a gente percebeu muito isso, algumas pessoas entravam e depois não é o que não dá para mim. Então agora a gente tem feito tipo assim, vai ter uma ação da indústria e o Thiago tem perfil para nos ajudar aqui. Pô, você quer ajudar o movimento nisso aqui? Aí você começa a participar. Se você sentir que aquilo ali te faz bem, que é algo que você quer colaborar mais, aí a gente vai entrando outras pessoas, né? Não é fechado. Porque hoje até nós já temos um estatuto, Sim. né? O estatuto tá totalmente legalizado, tá em cartório, né, Luiz? Estamos começando a formalizar. Ainda não temos um CNPJ, achamos ainda que não é a hora, mas temos um consultor que nos ajudou a caminhada até aqui, a nos direcionar, né? Então, assim, tudo foi muito pensado, né? O movimento é muito organizado. No nosso eixo, por exemplo, no comércio, somos 10, 11 no comércio, né? E de 15 dias tem reunião e cada um sai com, tem que correr atrás disso, Suas né? tarefas. Suas tarefas. Não adianta de nada também. Tem um sonho, vou até divulgar aqui pra vocês, a gente tem um sonho que saiu lá no eixo do comércio, a gente transformar... Rapidinho, vou falar igual o Léo fala, não tem ninguém te vendo. Não tem ninguém já. Pode falar, Pode falar. Vamos lá. Se Deus quiser, só o Brasil inteiro. Não, nós temos o sonho de transformar a Rua dos Mineiros, né? Que é aquela vontade de pensar, a Rua dos Mineiros é uma rua maravilhosa, a gente quem sabe não consegue fazer uma rua sem fios, coberta, né? Uma rua para realmente agregar o comércio e, consequentemente, ao turismo. E isso foi uma coisa que a gente já conseguiu passar para o prefeito. Ele já pediu um estudo sobre isso, então é algo que já começou, já saiu do zero e já começou a acontecer. Eu tive com ele outro dia, perguntei a ele, ele falou assim, não, o estudo já começou a ser feito pela Light, então quem sabe, através do movimento a gente junto, aí entra essa questão do poder público ouvir também, entender que aquilo é legal e aceitar da sequência naquele projeto, né? É só a função dele, né? Só a função dele. É só ele fazer a função dele. E aí a gente tenta trazer, na cidade tal, o caminho foi esse. Quem sabe a gente não consegue pelo menos. Então a gente já tenta adiantar o caminho, né? No caso do secretário. Experiências que deram certo, né? A gente já encurta o caminho. É a mentalidade sábia, né? Quem acertou, quem errou, aprende com aquilo ali. Não precisa você errar, acertar para aprender, né? Já olha o outro ali e já tenta fazer também. Uma coisa bacana que vai acontecer também é uma ação, né? Nós vamos fazer uma rodada de negócios pela primeira vez na cidade. Como vai acontecer isso? A indústria, né? Ela fez um levantamento de tudo aquilo que ela compra e nós vamos apresentar o comércio. Então, nós vamos tentar fazer com que o comércio de Valença consiga atender as indústrias de Valença. E nós fizemos um levantamento, né, Luiz? Você lembra de quanto que mais ou menos geraria? São milhões. Milhões. Aí a gente está falando desde material de limpeza, né? Que a papelaria. Sustentável, né? Olha que bacana. Exatamente. Um dinheiro que estava rolando fora, nós vamos tentar trazer. Comprar, a indústria se organiza, compra do comércio local e a gente talvez coloque mais 6, 10 milhões aqui dentro do município, só com essa ação aí, comércio e indústria junto. Que saia mais caro, mas no final das contas,
vai estar sendo produtivo para todo mundo, né? Vou contar aqui. Não, mas no final das contas lá é meio contrassenso, né? Não, vai estar fomentando a cidade, aí mais gente vai comprar porque eu tô colocando mais dinheiro dentro da cidade, então... Mas a ideia nossa também é mostrar para o comerciante o seguinte, vamos supor que a Solange vai ter que comprar durante um ano 3 caixas de vidro de água sanitária. Mas a indústria, a Montec também, a outra também, a Maia também. Não sei o quê. Então, no final das contas, o comerciante vai assim, cara, eu não preciso de ganhar tanto. Eu vou vender o que eu nem vendi durante um ano, eu vou vender numa paulada só para eles. E aí, ele entender que às vezes é melhor ele ganhar 50 centavos em um vidrinho, mas ele vai ganhar na escala, né? Na quantidade. No volume. Na quantidade muito maior. E aí, com isso, o cara, a indústria acaba comprando, talvez pelo mesmo preço que ela estava comprando fora. Fica mais competitivo, e vai né? comprar aqui. Fica mais competitivo. E é algo que a gente já consegue impactar de imediato aí. E vai acontecer na feira, né? Vai acontecer na tudo feira, com a semente essa rodada. do 2030. Tudo que maneiro. Que vão surgir. E outra coisa também, né? A gente mostrar para eles, porque às vezes eles estão tão acostumados no varejo, né? Eu compro 10 porque eu só vendo 2 por mês. E o que acontece? Ele espera que o representante venha até na porta dele, oferece para ele um preço caro, como ele vende pouco, ele aceita aquele preço e não busca nada melhor no mercado. Né? Então, a gente tirar um pouco também o comércio da zona de conforto e ele buscar comprar com preço melhor. Porque como ele não tem ninguém que se interesse em comprar muito, ele põe um produto caro, quem vai lá acaba comprando. Né? Às vezes a gente fala, Valença, isso aqui é muito mais caro. Por quê? Porque ele não se interessa em buscar um fornecedor que às vezes está mais longe, mas que vai vender um preço melhor para ele. Então, mostrar para ele assim, se você vai vender muito mais, tenta comprar de alguém que te vende por menos. Dele muda também, né? Exatamente. Então, acho que isso vai ser esse conceito, porque o comerciante falou assim, mas eles não vão querer comprar comigo, meu preço é muito caro. Não, se você mudar a forma de você comprar, onde você compra, se você comprar melhor, você vai vender melhor para nós, né? E aí eu acho que a gente vai gerar bacana a economia da cidade. E aí, assim, o que vai acontecer? Né? Não é só ele vai ganhar. Se ele vender muito mais, ele pode empregar muito mais pessoas, porque ele vai precisar de mais pessoas para trabalhar para ele. A roda que era pequena, ela consegue... Exatamente, é essa visão, sabe? Então eu acho muito bacana, porque a gente tem pensado na cidade como um todo. Né? Atinge o empresário, mas também atinge aquele que está precisando do emprego. Né? Então a gente está pensando na cidade no movimento. Exatamente. Tudo interligado, cara. Tudo interligado, porque eu vou vender o produto para a Solange, que a Solange tem um funcionário que consome o meu produto. Aí ela vai ter mais produção, vai ter mais funcionários que consomem o meu produto, e a máquina vai ficando cada vez maior. Exatamente. A roda vai ficando cada vez maior. Todo mundo forte. E assim, eu quero registrar uma coisa que eu achei muito bacana, né? Tem uma empresa em Valença que ela diz para mim, eu vim para cá para comprar de valenciano. Então, sabe o que ele faz? Ele pega um preço e ele sai batendo. Ele fala assim, olha aqui, eu tive esse preço aqui, né? Você cobre, né? Eu tive esse preço de fora. Ele dá prioridade para cá. Você cobre. E ele sempre tem conseguido que as empresas de Valença, o comércio cubra, e ele não deixa de comprar. Que bom. Então, assim, as pessoas precisam saber disso. A preocupação que a gente tem, né? Porque assim, a gente está movimentando a economia da cidade. Poucas pessoas sabe que isso acontece aqui. A preocupação que a empresa tem, se eu tenho um preço de fora, eu vou chegar até o comércio de Valença e mostrar para eles, olha, eu estou comprando, você tem condições de chegar? Porque ele vai vender em quantidade e acaba que ele acaba ganhando também. Então, isso é muito bacana. A gente precisa registrar, assim, há um pensamento coletivo, sabe? De movimentar a cidade. E as pessoas, às vezes, não sabem disso, né? E olha que interessante, a gente está falando de uma ação que está envolvendo indústria e comércio. Tem uma que aconteceu uma reunião lá na associação essa semana, a Naomi, a nossa funcionária, até falou, Luiz, eu saí de lá, era 9 horas da noite e eles já estavam lá reunidos. Eu fui embora, eles ficaram lá com a chave. Você tem ideia de como que foi turismo e comércio também, para organizar as empresas, para o que Valença tem de hotel, de restaurante, de coisa, como que a gente vai mostrar isso, né? Para quem está chegando na cidade. Tem uma carência. Aí, às vezes, a gente pensar só turista. Não, mas os estudantes também, que às vezes o pai chega com o filho, não tem nem noção do que tem na cidade, o que ele pode comprar na cidade. Então, eles estão tentando mapear isso tudo e organizar isso aí para mostrar. Às vezes tem um lugar para, como se fosse um ponto de atendimento, expondo o que a cidade tem, né? Uma pessoa não tem, às vezes o pai, meu filho passou pro vestibular e falou, gente, você tá lá no Mato Grosso,
Onde está a Valença? O que Valença tem? Não dá um Google, não. Entendeu? Então, se ele tivesse algo, ver, né? direcionado, a cidade tem isso, tem tantos mil habitantes, tem um hospital, tem, né, as imobiliárias, os restaurantes. Talvez vai entrar nesse projeto, porque é interessante para mostrar isso para os alunos também que estão chegando. Né? Agrega valor para ter uma ferramenta como essa. Né? Principalmente a FAA, que recebe... que mais recebe pessoas de fora, né? Eu não sei se vai ser um aplicativo, mas já estão estudando. A cidade precisa estar preparada para várias coisas, né? Por isso a gente está aí tentando mostrar esses caminhos que às vezes quem está do outro lado não enxerga as nossas necessidades. Né? Você quer uma coisa impressionante? Recebe um fornecedor ou um cliente segunda-feira em Valença e tenta levar ele para comer em algum lugar. Você tem dificuldade. Tem dificuldade. Não abre os restaurantes segunda-feira. Entendeu? Né? Então, assim, será que alguém se antenou? Pô, vou oferecer as empresas de Valença, né? O cara já sabe que você E outra, assim, para vocês verem, assim, como precisa eles melhorar essa percepção que existe essa necessidade e essa demanda. Chegou um cliente, um fornecedor, foram jantar, terminou o jantar, eu preciso da nota para levar para minha empresa. Sim, prestar conta. Não, eu não tenho ainda CNPJ, eu não tenho como tirar nota. Né? Então, a gente precisa mostrar que isso é uma coisa que, né, você está regularizado, né? Isso é muito importante. A gente também tem que fazer esse trabalho. Para ele ter resultado e o negócio dele alavancar, ele precisa estar... Existir, né? Ele precisa existir. Né? Ser visto. Medos, sem né? uma empresa registrada. Né? Então, é importante também que ele saiba como que eu, né, vou crescer. Se ele não tiver formalmente organizado, informalmente ele não vai a lugar nenhum. Hoje a associação ela presta Então, eu ia falar isso agora. Nós Nós temos, lá na associação tem um outro projeto que a gente tem que começar a fazer palestras para os empresários mesmo. E teve um, inclusive, foi uma das primeiras, né? Que o cara falou justamente sobre isso. É importante você estar formal, né? Você formalizar, organizado. Então é importante que às vezes o empresário acha a melhor forma eu ficar aqui no meu cantinho, sem... você é só um meia. Até que ponto ser só um meia é bom? Você tem que saber exatamente o momento que você dá um up, né? Vai lá e abre outro MEI. Exato. Pô, cara, pensa um pouquinho fora da caixa, tenta crescer. Então, assim, a gente tem oferecido essas oportunidades também para as pessoas estarem ouvindo. O Davi fez uma lá também que foi muito boa, muito né? Bacana, sobre... muito bacana. 5S. 5S, né? 5S. Que é interessante, quando você fala de 5S, é só indústria. Não. Quando você quer ver, você consegue aplicar aquilo dentro de tudo, né? Até da sua vida, né? Pessoal. Organização, né? Exato. E dá uma visão. Eu lembro que nessa eu fui com o meu gerente lá da loja e ele falou assim: caramba, Luiz, não imaginei como que a gente pode melhorar a nossa loja com essa palestra, né? Eu acho que oriental, né? O pensamento oriental, né? São 5 palavras em japonês. A última agora fizemos uma sobre liderança, enfim, acontece também esses movimentos de mudar um pouco, não é bem mudar, mas mostrar para o empresário que outras coisas estão acontecendo. Fomenta é justamente isso também. O metaverso, cara. Muitas palestras. Levou uma palestra sobre metaverso, olha 5G chegando aí. 5G. O Fomenta, para quem... É uma ação nossa. Para quem 5G, ainda depois não de conta. conhece, o Fomenta vai acontecer nos dias... 6, 7, 8 de outubro. Então, o episódio está indo quarta-feira. Das 16 às 20 horas, às 22 horas no 6 é quinta, né? 16 Então, horas, abertura. Isso. Né? Amanhã já começa, 6 é quinta. Isso. O episódio está indo. Começa dia amanhã, 5, dia começa 6, amanhã já. 7 e 8. Lá no Clube dos Coroados. Clube dos Coroados. E já na abertura... Isso, fala um pouquinho da programação. Então vamos lá. É isso aí, na abertura hoje, a gente está fechando aqui. Vem o prefeito de Canela, que é ali do Canela e Gramado, Rio Grande do Sul, né? É uma região altamente conhecida no Brasil e no mundo inteiro, né? Turística. Ele vem passar para os líderes, né, da nossa cidade, para as pessoas que querem ouvir como é que foi essa conquista, como que a cidade conseguiu se transformar. Vem uma liderança do Sebrae também junto, e essa palestra é o Sebrae que está trazendo para a cidade. Só para vocês terem uma ideia, para essa palestra já tem pessoas da região que vão vir assistir essa palestra, que já estão confirmando presença. Enfim, temos uma palestra no mesmo dia da Firjan, né, Solange? Na abertura também. Temos macro tendências também, vamos ter uma sobre macro tendências. Vamos receber uma palestrante da Firjan, da Casa Firjan, né? Vamos receber uma sobre o comportamento da moda, a área da sustentabilidade, né? Falar dessa área, porque a moda também
Vamos ter o Fashion Week, então. Vamos ter. Tá dentro do Fashion Week, a gente vai trazer uma pessoa. Né? O Felipe. Vamos trazer também essas tendências que, né, essas mudanças todas na área de tecidos, né? As coisas muito assim, que é pensando no meio ambiente, né? Também, né? Essa origem, né? E o Fashion Week, quando a gente lançou isso para o comércio, a ideia foi fugir um pouco do que a gente já fazia, né? A Silva já promoveu o Valença Liquida Show, que era uma feira voltada simplesmente para liquidação. Estou com um monte de peças de vestuário, preciso vender barato para poder trocar a minha estação, enfim. O o Fashion Week, o objetivo já é outro, é mostrar, não que ele não vá vender, ele vai vender também, mas é mostrar o que tem de novo nesse mercado também. Não só para ele mostrar para os clientes, mas até para ele também estar ouvindo palestras sobre isso também, que a gente vai estar trazendo muita gente para estar fomentando. A área de estética também é uma área que está presente no Valença Fashion Week, que tem crescido demais. Ainda continua como acho que o setor de beleza ainda é um dos mais fortes que a gente tem no Brasil. Verdade. E não é o nosso caso. Vocês terem uma ideia, setor da beleza, não que a gente tenha, né? Quando nós lançamos a feira, praticamente foi vendido no mesmo dia todos os estantes. Todos os estantes. E a procura nesse dia já pela área de estantes para pessoas que trabalham com essa área de estética foi muito grande. E aquilo eu falei assim, caramba, como essa área realmente está crescendo, inclusive em Valença. Eu ia falar isso, já é um ponto a ser prestado atenção. Exatamente. As pessoas quando chegam lá, às vezes, eu não sabia que em Valença tinha uma pessoa que prestava serviço. Aí só vai poder falar melhor de estética do que eu. Assim, tem muitas pessoas trabalhando nessa área. E elas, assim, conseguiram um espaço para elas se mostrarem. Né? Então ficaram muito felizes. E assim, foi uma surpresa, porque nós vendemos em questão de horas todos os estantes. É bom, né? Que o pessoal já fica ligado pro ano que vem. Exatamente. E assim, tem gente na fila até hoje, né? Vai ficar pro ano que vem, porque não dá mais. Mas assim, o quanto a gente percebeu que faltava um lugar, um momento para essa área se expor e apresentar, né? Então nós vamos ter a área de maquiagem, né? Nós temos um estúdio de noivas em Valença Lindo que pouca gente sabe, né? Essa área de sobrancelha, né? Design de sobrancelha, trabalhos maravilhosos, pessoas que trabalham com aroma. Gente, impressionante, eu fiz um aroma que tem a cara, que tem assim, o cheiro da minha empresa. Então, eu e meus funcionários, né, fizemos o estudo, né, e ela passava o aroma, não é esse, a P&G não tem isso. Então, assim, coisas que a gente não sabe. É o aroma da livraria. Então, eu fiz um aroma, cara, pra minha empresa, e assim, todo mundo que entra, é uma marca, né? Experiência que a pessoa tem. É isso que nós propomos na feira. Uma experiência, sabe? Que a pessoa também pense no seu negócio ali como uma forma, não de ganhar dinheiro. Porque as pessoas estavam assim, mas será que eu vou vender muito? Será que essa feira... Não é para isso. Planta primeiro, né? É mostrar o seu negócio. Né? O que o seu negócio tem de diferente para oferecer para o cliente? Qual o seu diferencial? Qual o seu diferencial? Essa era a nossa proposta desde o início. Né? Porque a indústria... Foi muito engraçado, porque a indústria, quando ela, no ano passado, estava lá, né? A gente não estava vendendo nada. Aí uma comerciante virou para mim e falou assim, mas você não ganhou nada? Você só gastou? Eu falei, eu ganhei, eu mostrei meu negócio, eu expus meu negócio. Pensamento de curto prazo, ele... Sabe? Exatamente, né? É isso que a gente precisa mudar na cidade. Eu falei, espera aí, muita gente não conhecia o que eu fabrico e uma hora vai lembrar de mim. Né? Porque assim, pode não estar diretamente ligado a você, mas está ligado ao seu pai que é médico, ao seu tio que é dentista, à sua parente que é enfermeira, e pô, eu sei onde tem esse produto. Então não é só vender, você mostrar a venda é uma consequência, é um resultado de você se expor. Né? E quem não se expõe... Quem não é visto não é lembrado. Né? Exatamente. Então a gente teve que virar a chave, porque muita gente, né, Luiz, estava com essa dificuldade. Mas quer dizer que eu não vou... Não, você pode até vender, vai vender seu produto lá, claro. Mas pense na sua marca, está exposta para não sei quantas pessoas. Porque nós já estávamos, até semana passada, com mais de 180 mil visualizações. Sendo que Valença tem 70 mil habitantes. Então, olha a dimensão disso. 70 mil habitantes no distrito todo, né? Imagina. Nos nichos ali em cada um. Imagina. Então, assim, é isso que a gente está tentando mostrar para ele, né? Você precisa se expor, você precisa mudar um pouquinho esse conceito que, né, a venda é consequência. Com certeza. E eu acho que nós conseguimos, com a primeira Fomento, mostrar uma feira de uma maneira diferente para o valenciano, né?
As pessoas, aqui a gente tinha muito aquela cultura de uma exposição agropecuária, umas feiras, né, mais nesse sentido. As festivas, né? Exatamente. Comemorativas. O objetivo, e outra coisa interessante, né? Quando nós lançamos o Fomenta no passado, ninguém acreditava que a gente ia conseguir realizar, porque você ainda estava dentro daquele período da pandemia, com uma dificuldade enorme de realizar um evento. Nós conseguimos realizar o primeiro evento da região sul-fluminense, autorizado, né, seguindo alguns critérios, e mostrando que era possível fazer um evento organizado, que as pessoas pudessem visitar, ver coisas novas, com segurança, sem problema não tivemos nenhum problema, graças a Deus. Agora eu fico imaginando esse ano, a partir de amanhã, por exemplo, como que vai ser essa feira, né? 4 vezes maior. Muito maior, assim, já com a experiência assim, do que deu certo, a gente tentou melhorar ainda mais, trazendo mais coisas novas, então a expectativa é muito boa para esse ano também. E as pessoas, assim, foi muito bom ter dado certo, né? Porque não foi à toa que se vendeu em horas os estandes. É porque funcionou muito bem a primeira, né? Porque senão nós não teríamos o sucesso que nós tivemos. Inclusive, assim, ano passado a gente teve que, né, acender velhinha procurando patrocinador. Esse ano brigaram para patrocinar. Então eu fico muito feliz por isso, né? Porque é sinal que deu resultado, que as pessoas, que nós fizemos um bom trabalho, né? E eu acho que é isso que é realmente a intenção, né? A gente tem que ter um foco, uma intenção, né? Porque senão você não vê o resultado. As coisas se perdem. Aconteceu por acontecer? Não. Né? E o resultado está aí. Né? O planejamento, né? Que é muito importante. Exatamente. Para chegar naquele objetivo ali. Né? Ô, Léo, você tem uma ideia? Essa semana eu recebi uma mensagem de uma pessoa assim: não tem como você mudar a data do Fomento esse ano? Eu falei, cara, o Fomento eu já lancei em julho. Em agosto já foi apresentado, já estava organizada. Não é uma feira que a gente faz uma semana antes, não. Ela é uma coisa toda um planejamento. Em janeiro a gente já tem a programação toda que a gente vai fazer durante o ano, né? Sim. Então é uma coisa realmente toda. Tem prazo para acontecer. Tem pessoas que acham, às vezes, que você é assim, né? Não, aqui quando eu recebi a mensagem, nem acreditei. Falei, cara, o cara tá pedindo, botando confundido pra mudar pra... Não dá. Perguntando por quê, pelo menos. Tem horas que é melhor você nem perguntar. Se as pessoas entendessem o trabalho que dá. E são muitas coisas. São meses aí que a gente né? está trabalhando, né? Cara. É mídia. É uma feira de tudo desenhado em 3D. Nós fizemos uma apresentação linda, né, na CIVA, mostrando como ele ia ficar. Porque você precisa causar impacto para quem vai investir ali. São vários profissionais que a gente contrata. Você tem que trabalhar áreas, né? Bombeiro, né, licenças e mais licenças para estar ali, regras. Outra coisa difícil que as pessoas entenderem, você não pode botar isso, pesada, você não pode botar aquilo, né? Nós temos que cumprir as ordens dos bombeiros, não pode aquilo, não pode aquilo outro. Mas as pessoas vão entendendo, vão se adequando, né? E a gente, assim, a gente não perdeu para nenhuma feira de grande centro, tá? Porque eu acabei de vir, né, do Ayambi, que nós pela primeira vez expomos lá, e, sinceramente, o Fomenta não deixou nada a desejar. O nível dos estandes, né, eu não vou falar empresa, mas tem uma empresa que investiu no Fomenta esse ano R$60 mil no estande dela. Só no estande. Só no estande. Então, é de alto nível. Os números do Fomenta, eu acho que esse ano já vão aumentar demais, assim... Uma previsão, assim, só de investimentos, se a gente considerar todos os estandes, a gente já está beirando em R$1 milhão de investimento na feira, né? E aí o retorno que isso pode dar vai ser muito maior. Exponencial. E uma coisa que me perguntaram, que eu acho importante falar, né? Um cliente que veio me visitar, né, que comprava uma quantidade, ele passou a comprar 100 vezes mais. Ele vai estar de novo presente do Espírito Santo. A gente vendia muito pouco para ele. Ele não conhecia a cidade, não conhecia a nossa empresa. E depois que a gente faz um tour com o cliente, né? Ele vai para a empresa, tem uma visita técnica, eu faço a apresentação da empresa. Depois a gente vai almoçar num restaurante valenciano, já pedi para reservar lá para ele. Ele está hospedado no hotel e à noite ele vai para a feira. Né? Tudo. Então, assim, ele ficou impressionado porque ele precisa ter esse relacionamento com o cliente, que se não fosse a feira, talvez ele não estivesse aqui. Né? Então, para você ver como fomentou para mim. Sim. E foi bom? Não foi bom, foi ótimo. Porque eu ganhei muito mais do que eu investi. Responde a pergunta da sua amiga. Exatamente. Mas você não vendeu nada lá? Toma aí. No dia não, mas 100 vezes mais, né? Isso aí. Né? Foi feito ao Disney, né? De encantar. Você encantou ele fazendo esse tour. Exatamente. Eu acho assim, né? A gente tem que pensar um pouco fora da caixa, né? E precisa ensinar as pessoas a pensarem. Porque se eu não estiver contando isso aqui, ou se outro não contar, a pessoa não acredita
que é possível que dá resultado. Eu conversei alguns dias com a Samara é do Ateliê do Leite. Ela falou comigo assim, Luiz... Não conta pra ninguém, mas semana que vem vai ser o episódio dela. Ih, nossa, que bacana, hein, Samara? Companheira. Vou tá lá no pitch day lá, fazendo pitch day com ela. Samara, ela falou pra mim o seguinte, Luiz, o que mudou a nossa percepção foi a Fomenta. Foi aqui que a gente falou assim, cara, dá pra avançar, dá pra melhorar. Ela falou que dali em diante a empresa dela deslanchou. Ela comentou isso comigo na semana passada, que a feira... É daqui que eu consigo ser campeão mundial. Exatamente. Né? Tem que ser visto, né? E aí começa. É uma pessoa que vai, que tem contato com a outra, que tem contato com a outra, são os relacionamentos, é o network que faz a gente... Né? Eu ganhei muito. Foram 2 clientes somente. Imagina se fosse mais como esse ano vão. Muda a percepção dele em relação ao negócio, ao seu relacionamento com ele, se sente mais próximo e ele não te larga, cara. Pode chegar na porta com um produto mais barato, entendeu? Que esse vínculo que você cria com ele, ele não te troca. É recíproco, né? E outra coisa, a gente trata mesmo como rei, sabe? Vai buscar na porta do hotel, a gente faz aquela comidinha valenciana, ele comer num restaurante valenciano, leva um brinde lá da loja do armazém. Né? É uma experiência. Exatamente. E isso, cara, é o que faz o movimento do seu negócio, é o que faz a fidelidade. E a gente quer um cliente desse aqui para ele falar isso tudo na voz dele. De tipo, olha, eu tô comprando em Valença, eu tô indo por isso, isso e isso. Para outras pessoas ouvirem também e falar, pô, uma opinião de fora, eu vou lá também. Exatamente. Vamos trazer esse cliente aqui. Exatamente. Com relação às palestras, que você comentou um pouco ali, as palestras do Fomento, o objetivo dela é deixar uma pulga atrás da orelha da pessoa, sabe? A gente mexer com as pessoas. Vai ter instigada, né? Vai ter, por exemplo, metaverso de novo. O que é isso, né? Quem nunca ouviu vai ter a oportunidade de estar ouvindo. O que é isso? O que está acontecendo? O que é esse negócio que vai acontecer? Na sexta-feira, por exemplo, tem uma pessoa que vem de São José dos Campos. São José dos Campos tem o maior parque tecnológico do Brasil, né? São mais de 200 startups lá dentro, instaladas ou ligadas a eles, buscando desenvolvimento para o Brasil inteiro e às vezes até para a América Latina. E o cara vem aqui para mostrar as principais inovações nas cidades do Brasil e do mundo. Falando de Smart Cities, aquelas questões, aquelas questões assim, o que eu posso melhorar no trânsito da minha cidade, dela, mobilidade, enfim, o que eu... E assim, a gente poder falar assim, poxa, essa demanda aqui que nós temos, então já existe uma solução para ela, então vamos correr atrás. Aquilo que a gente estava falando, não precisa de inventar de novo uma coisa, já está pronta, então vamos trazer isso aqui para a nossa cidade. Adapta para a realidade. Então, o objetivo, por exemplo, dessa é que os nossos secretários possam ouvir isso também, as pessoas da cidade vão ouvir isso e também cobrar de uma maneira saudável, né, que a nossa cidade consiga se desenvolver nesse aspecto também. Então, acho que são coisas bacanas. No sábado, a gente vai fechar com o professor Zé Neto. Ele vai fechar dando uma palestra. Uma pessoa que está sempre buscando conhecimento. Uma referência da nossa cidade. A gente achou que era uma maneira de fechar com uma pessoa da cidade e de falando um pouco tudo que ele tem vivido, da experiência dele. Então, vai ser no sábado, uma palestra muito boa com ele também. Eu vou contar uma também que eu acho interessante que vai acontecer. Nós vamos trazer uma profissional da área do Senai e eu convidei as escolas, né, da cidade, as diretoras. Nós vamos levar 100 alunos das escolas, né, os alunos do ensino médio. Então, nós vamos ter do Zé Fonseca. Para entrar no mercado de trabalho. Do Zé Fonseca, vamos levar do Benjamin, do EJA, vamos levar do Oswaldo Terra. O que vai acontecer? Os alunos vão ouvir essa palestra, né? O que está se falando atualmente, né? O que dentro do Senai, né, e fora do Senai, o que está se falando em educação, a técnica, né? Porque, assim, eles estão muito preocupados com a faculdade, né? E eu digo sempre que, às vezes, ele pode começar com o ensino técnico, que vai dar ele uma base, um emprego para ele fazer a universidade. Porque, muitas das vezes, ele já pula para a universidade, fica aí com o diploma na mão e não consegue emprego. E, às vezes, ele dando esse passo, né, do meio, para depois ele dar o grande passo. Vivência, né? Exatamente. Então, é isso que a gente vai tentar com essa palestra. E eu achei muito interessante, porque nós vamos envolver o aluno, o jovem valenciano. Então, nós vamos levar 100 jovens para dentro para dentro do Fomento, e depois eles vão vivenciar a visita às indústrias, que estão lá presentes nos seus estandes. Então, aqui é o seu futuro. Né? Você pode estar trabalhando na Piaget, na Botec, na BR-Val. Aquele pensamento de tenho que sair e às vezes não é tão necessário. Não é tão assim, necessário. Né? Então vai ser muito bacana. Depois nós vamos ter um debate, que nós vamos ter
um diretor de uma indústria, nós vamos ter um aluno, né? Nós vamos ter, né, um mentor, um mediador, enfim. Então, eu acho que vai ser muito bacana. E nós estamos conectados, tá, gente? A indústria está conectada com a parte educacional de Valença. Nós temos um trabalho de parte dos nossos jovens aprendizes saírem de dentro dessas escolas, consideradas as escolas pessoas mais carentes. É uma causa social. É uma missão que nós temos de parte dos menores aprendizes, que nós hoje somos obrigados, por lei, 5%. Tem uma porcentagem. Né, 5% do número de funcionários nós temos que ter menor aprendiz, nós estamos empregando os jovens dessas escolas em contato direto com as diretoras. Então, além disso, o movimento também está movimentando a educação. Né? E estamos levando eles para um momento, para uma experiência que eu acho que talvez ele por si só não estaria ali. Se ele não fosse provocado da importância dele estar ali, dele ter uma visão do que Valença está produzindo. Né? Então, até para ele enxergar a cidade dele com outros olhos, que ela traz possibilidades, traz exatamente, atualizações. Eu preciso de ir embora, às vezes, né? Posso ficar aqui. Ter esse convívio, né? Passar a ter um convívio diferente, né? Se relacionar com uma experiência diferente na vida dele. E virar a chave né? dele, que ele tem 2 caminhos. Beleza, se ele quiser trilhar o caminho acadêmico, passar 4 anos ali para sair com o diploma e ficar na dúvida, né? Vamos tentar conciliar as coisas, ou vai pro técnico, né? Aqui, né? O ramo, você pode ir por esses caminhos aqui. Né? Mostrar que existem essas duas opções, porque de repente ele só entende que existe uma, né? Exatamente. E às vezes ele enxerga alguma opção dentro de alguma indústria dessa, que às vezes nem o técnico vai ter que fazer, pô, se eu fizer o curso tal, que não é mais rápido, eu já estou empregado. Exatamente. Então, né? Então às vezes ele percebe isso aí. Eu queria falar também sobre uma ação, que você falou sobre o 5G. Né? Nossa, importantíssimo. Poucas pessoas saibam, mas saiu do movimento 2030 a legalização, né? Eu não sei se você sabe, precisa da cidade estar preparada para trazer o 5G. Uma infraestrutura... Precisava passar pela Câmara, por incrível que pareça. E se não fosse um movimento, simplesmente Valença talvez não tivesse, né, não estaria inserido ali, pronto para receber a tecnologia. A parte da legislação já está toda ela adequada. É lógico que o 5G ele começou ainda nas capitais, né? Tem um planejamento. Valença está para 2028, mas pode ser até que antecipe. Mas foi uma provocação ao poder público feita pelo movimento 2030. Trouxemos o presidente da Brintel, mostrou tudo como precisava, né? No caso, a prefeitura formatar para passar para a Câmara, para ser votado, e nós fomos a 14ª cidade do Brasil, graças ao movimento 2030. E isso é um... Tá? Com 2 anos só. Pouca gente sabe disso. Não, e isso é entra num rol de cidades que as empresas vão olhar e falar assim... estão atentos para não, mas para várias empresas é importante ter o 5G. Para quem não teve experiência, eu tive experiência já de navegar no 5G. É absurdo. É absurdo. Não existe delay de nada. Se você tem um equipamento realmente voltado, preparado, é uma coisa assim absurda. Imagina a capacidade que as coisas hoje estão... necessita tanto de internet hoje em dia, de rede. O 5G realmente é uma coisa assim... E olha fora a visão da caixa que o empresário pode ter, se a gente consegue, através de uma mudança na nossa cidade em termos de tecnologia, no caso das Smart Cities, né? Você começa a ter uma cidade que já está implantando uma tecnologia no dia a dia das pessoas, você já tem uma cidade que já tem uma legislação pronta para o 5G, então quem vem investir, ele vai assim, cara, essas cidades estão pensando diferente. Ela se torna atrativa, né? Estamos olhando lá na frente já. Exatamente. Não está parada no tempo. A nossa preocupação é que, por exemplo, a partir do mês que vem, as cidades, a partir de 70 mil habitantes, pode ter o 5G. Aí vai começar a pensar na lei? Não, a lei já está pronta. Pode, então entrega ali o seu papelzinho, então coloca na minha cidade. Né? E nós trouxemos o presidente da Brintel para ir na Câmara explicar a importância da votação. Porque talvez, né, não tivesse o entendimento da importância disso. E aí eu falei, não, vamos trazer o cara que vai apresentar. E ele apresentou primeiro para a prefeitura, porque o processo tinha sido arquivado, não entenderam como que isso teria que ser feito, desarquivou, foi para a Câmara, levamos ele na Câmara. Então, assim, abriu a consciência, expandiu, né, a necessidade dessa votação, de tudo estar adequado. Porque senão, talvez, eu acho que a gente nem receberia. Não sei se chegaria até o poder público essa informação da importância de se, né, de se articular, né, toda a parte burocrática que precisava.
né? Então, nós alertamos, né? E também um trabalho, né, Luiz, assim, que nós estamos fazendo desde o início da importância da energia, que é um problema nacional, Sim. tá? Nacional, problema de energia, e que Valença sofre muito com o problema de energia. Valença é uma cidade né? com um território muito grande, né? Exatamente. Os maiores do estado, né? É o segundo, E né? aí a Depois de nossa Campos. transmissão vem de longe. De longe. E a gente tinha muitas interrupções por causa desse problema, da manutenção dessa rede elétrica. E foi mais uma ação do Eixo Indústria que a gente conseguiu chamar a Light, mostrar a importância das indústrias, que a Solange citou há pouco, por exemplo. Você me falou isso, eu conversei isso com alguém. Quando ela mostrou para a Light o PIB, por exemplo, de Valença, que é a maior de Barra do Piraí, todo mundo toma no susto, mas como? Então, assim, e isso a Light começou a olhar para Valença de uma maneira diferente. E é o mais impactado da indústria na questão Exatamente. energética, né? Principalmente. O pico. 10 minutos de uma indústria parada, quanto não é isso. Uma piscada. Até voltar, né? Para tudo na Motec. Fora o prejuízo, pode alguma coisa. E as extrusoras Com levam certeza. 1 hora para de novo estarem Voltar a produzir. Você imagina a perda disso. A Light, ela tinha até um critério lá de analisar, só considera, por exemplo, a interrupção a partir de 3 minutos. 3 minutos. Mas aí as indústrias falam assim, mas pra gente 3 minutos é uma É muita eternidade. coisa. Eu não posso considerar só 3 minutos. 2 segundos a minha máquina já parou, ela leva, como a Solange disse, 1 hora para ela aquecer e voltar a funcionar. Então eles entenderam isso e os números que eles já vêm apresentando ano passado pra gente já diminuiu muito o número melhorou de interrupções. muito. A gente continua buscando trazer uma subestação, né, mais próximo para poder evitar estar, né, mais perto aqui. Só que é um projeto a médio prazo, né, que demanda um investimento enorme da Light. Quando a gente fala Light, mas ela também pode buscar isso através do governo federal. Mas o movimento tem insistido que isso é importante para a cidade. Para a gente pensar a cidade se desenvolvendo, eu me recordo até numa reunião lá com eles falaram assim, mas a Light fez um investimento enorme na cidade do Rio de Janeiro, no Parque Olímpico, e acabou que depois não aconteceu. Eu falei, cara, mas vocês não podem culpar o erro lá do prefeito da época e a gente vai pagar o pato aqui? Então, assim, a gente não pode esperar tá no limite para aí sim se pensar num aumento de carga. Ou tirar conclusões que, vai lá, né? Por que vocês fizeram lá? Não faziam lá. E Valença já provou que precisa desse olhar especial. E pelo estudo que a gente fez, se continuar nesse avanço, daqui a alguns anos o nosso limite vai estar bem próximo do teto ali, e aí é muito arriscado. Então a gente já precisa começar a pensar numa mudança nisso aí. E se você não está ali provocando, cobrando, as coisas vão ficando esquecidas, né? Tem outras cidades cobrando, então faz do outro primeiro. A gente então foi assim onde o calo está doendo. Né? E acaba que todos ganham. Né? Não é só a indústria que ganha com uma boa, né? com uma energia de qualidade. Todos ganham. Né? E hoje, por exemplo, a gente está em breve aí para receber um hospital muito maior. Né? Então, assim. Vai sendo finalizado já, né? Tá. E assim, um dos maiores problemas também acontecia no hospital. Né? Os picos de luz, o quanto isso interfere, né, em tudo ali no hospital. Numa cirurgia. Então, assim, esse estudo foi bacana. Então, assim, isso tudo precisa ser citado, porque poucas pessoas sabem que isso tudo está acontecendo, veio acontecendo de 2 anos para cá. Muitos encontros, né, muitos contatos, muitas pessoas que a gente vem buscando nos ensinar como trabalhar, como se tornar a cidade melhor, os nossos negócios acabam também sendo melhores, né? A gente passa a ter resultado. Então, assim, eu acho que todos estão ganhando com isso, né? E as pessoas precisam perceber, né? Mas para se perceber tem que se falar. Tem que se divulgar. Né? Tem que ser divulgado, que porque assim, tem muita coisa acontecendo. Muita, né, Luiz? Muita coisa. Sim. Até para elas somarem e depois terem um resultado de exatamente, tudo isso que tá acontecendo exatamente. Para entrarem no embalo, né? Irem junto. E a gente tem mostrado assim, tem que sair da zona de conforto, né? Eu me sinto muito feliz de ver quando o Luiz disse que a gente está também trabalhando não só o seu futuro colaborador, mas a gente percebe que o empresário precisa também ser trabalhado, né? Eu também me incluo nisso. E aí a gente percebe que uns anos atrás, quando a gente convidava para alguma palestra, algum workshop, algum encontro na Silva, por exemplo, a gente tinha meia dúzia de cadeiras, né, assistindo. E era muito frustrante, porque a gente se esmerava, não ia ninguém. Mas querem cobrar, né? Hoje, nós temos sala com 70, 80 pessoas.
Então a gente está percebendo que isso também. Olha a mudança. As pessoas estão voltando. Ela vai, assiste, gosta, ela vai na volta na outra e volta. Gente, para nós isso não tem preço. Vocês não entendem. E depois você começa a ver, a pessoa está reformando a loja. Parece que começa a mexer com a cabeça da pessoa também. Isso é muito legal. Quando a gente foi falar, né, a palestra do metaverso, a pessoa, caramba, eu acho que isso não tem nada a ver com o meu negócio. Não, aí a Ana Maia, que é design de sobrancelha, falou assim: o que o metaverso tem a ver com o meu negócio de sobrancelha, né? E ela falou, no final, ela foi dar um depoimento. Ela falou, pô, eu vim aqui, tudo bem, só para saber o que é metaverso, mas não tem nada a ver comigo. E quando ele mostrou que ela pode fazer um trabalho, que a cliente senta, né? E ela tem lá um computador mostrando para ela todo o rosto dela e quais os tipos de sobrancelha que ficam melhor para ela. Tem tudo a ver comigo. A maquiagem, eu vou num casamento. Bota a sombra azul, bota a sombra verde, bota o lábio vermelho, bota o lábio rosa, o cabelo eu quero com coque, sem coque. Ela, caramba, tem muita coisa a ver comigo. Aí a gente chega à conclusão que tem muita a ver com todo mundo, sabe? E que só faltava, olha só que bacana, essas descobertas que a pessoa faz, né? Essas identificação através de uma palestra que a gente trouxe. Então é muito gratificante. Ela teve que sair da zoninha de conforto e lá assistiu o que é. Eu parabenizo, tá? E ela saiu falando, eu já vou preparar, eu quero fazer algo assim. Então, e já tá ligada ali, olha, pode acontecer. E sabe o que está acontecendo, né? Isso que é importante. E assim, eu falei, gente, vocês estão de parabéns. Um dia frio e chuvoso, a sala lotada, né? Em Valença, para nós é uma glória. A gente percebe assim que tá mudando, né? E eu acho que é isso que é um pouco da... A Silva tem essa missão, né? A gente fez questão de, quando entrou, criar nossa missão, visão e valores, né? E a gente precisa trabalhar em cima disso, né? De mudar, né? Toda essa percepção, de melhorar, valorizar o empresário, e ele sentir que ali é a casa dele, né? Que é importante ele estar ali, porque a gente está ali para trazer, né, tudo aquilo, a inovação, né? A gente trazer para ele o que está acontecendo no mundo, tem que ele encontrar ali, né, uma resposta. E é isso que a gente tem feito. E a Silva está aí para somar, né? Somar. Sim. Ela foi uma das grandes ideias, ela e a Fá, né, Luiz? Como o Luiz falou aí, as idealizadoras do movimento, né? Então, assim, a gente precisa exaltar realmente, né, que essas duas instituições foram as instituições que pensaram em Valença, né? E vem aí, né, arrastando tudo atrás, né? Porque vem atrás, vem elas como a cabeça disso tudo. E né? a Silva, na nossa gestão, né, a gente queria muito que ela pudesse propor algo novo para a cidade também, né? Para o comércio, para a indústria e tal. E eu acho que a gente está conseguindo isso. Isso é muito gratificante para a gente que está lá nessa direção. Porque, assim, não é papel da Silva, né, atuar no dia a dia da cidade, né? Isso aí tem o poder público para fazer. Mas ela pode ajudar com sugestões, pensar a cidade. Uma sacudida. Eu acho que isso que é importante, assim. É lógico que tem ações que a gente acaba tomando frente, porque a gente também tem muito interesse. Por exemplo, Natal, né? Natal a gente quis iluminar a cidade, porque isso reflete direto na motivação das pessoas comprarem mais, elas se sentem mais entusiasmadas com o Natal, o calor. Né? Então aquilo ali era uma ação direta, né? E existe outras que a gente provoca, né, para que aconteça aquilo na cidade. Tipo, se você não fizer, eu faço. Exato. Vamos mexer, vamos lá. Aí, pô, vai ficar feio se a gente não fizer. Vamos fazer junto. Então, isso que acho que é o... E agora se preparem, tá? Porque esse Natal... O Natal tem muita coisa bonita. Vai brilhar mais do que o ano passado. Nós estamos, assim, muito entusiasmados. Pra quem tá assistindo aí, entende que o Natal foi uma ação da associação, né? Foi a iniciativa privada que teve aquilo ali, né? Às vezes passa assim como a alegoria da cidade, né? Você enfeitar a cidade, às vezes é muito cargo da prefeitura. Aí a pessoa não tem um ceticismo maior de entender que foi a iniciativa privada que fez aquilo, né? Esse ano a gente vai ampliar, não vai ficar só na Rua dos Mineiros, ela vai ser ampliada essa decoração. Tinha um sonho, né? E eu acho que a gente vai conseguir colocar ele em prática. Mais uma novidade aqui no podcast. A gente quer voltar com aquele desfile que tinha de Natal. Como é feito em Gramado. Lógico que a gente vai começar hoje de forma modesta, mas o importante é começar de novo. Imagina. Feito é melhor do que perfeito. Porque quando acaba,
É a família na rua, sabe? É todo mundo ali babando pelo neto que tá desfilando, né? Pela mãe. Gente, é arrepiante. É assim de arrepiar, porque a gente vê o sentido do Natal. O espírito, né? Aquele espírito. Então a gente quer trazer isso de forma, sabe? Das pessoas irem pra rua. Entusiasmadas. E a cidade, né? vai se posicionando como uma cidade importante nesse período de Natal. Perfeito. Né? Então as cidades da região sabem que Valença é uma cidade que vai estar bonita, que ela proporciona atividades, igual o desfile, enfim, vai ter outras coisas que a gente vai lançar em breve aí pro Natal. Então, quando ela pensar assim, todo esse final de semana na minha casa, eu, vou para Valença, que lá é uma cidade que no Natal vale a pena visitar. Vai se tornando uma referência, né? Aquela data não se torna só um Natal, mas sim um lugar a ser visitado. Exato. Agora, uma coisa interessante que você falou, olha, o poder público esse ano entendeu a importância do Natal e ele está entrando junto com a gente. Esse ano a prefeitura vai participar junto mesmo para ajudar a decorar a cidade, é algo que o prefeito, o vice-prefeito nos procuraram, que querem participar mesmo. Achei muito bacana essa coisa da prefeitura também, entender essa importância. Então, fica melhor, porque assim a gente consegue fazer mais ainda, né? Soma, né? Exatamente. Soma, agrega, soma. E afinal, quem ganha com isso? É a cidade, cara. É a cidade que está ganhando com isso tudo, né? Você poder sair e ver sua cidade. Era tão bacana você ver o pessoal fotografando na rua. Isso é muito legal. Olhem no Instagram? YouTube. Natal iluminado em 2019. Gente, ficou lindo. Ficou, sim. E nós vamos trazer de novo. Maior. Nós vamos assim, as intenções, né? Você tá falando do desfile, né? O desfile, dá uma olhadinha. Foi 2012? 2012. Desculpa, viajei no tempo, foi 2012, foi lindo. Só do... Não, esse aconteceu em 2012, o desfile. né? E que nós vamos trazer de novo. Sim. E foi um sucesso, sabe? Foi um sucesso. É uma pena ter perdido né? essa... A gente vai ter que iniciar tudo de novo. Do zero, né? Então não vai dar para ser nesse primeiro ano, talvez o que tinha acontecido, não sei, dependendo, a gente vai conseguindo apoios, aí a gente consegue realizar algo muito... Feito é melhor do que perfeito, tem que fazer. Vamos fazer. Senão não tem como. Isso aí, perfeita frase. É o caso do Fomenta, né? Fizemos a primeira, já tá na segunda, vai ficando forte, já vai consolidando. Cada vez com uma tem gente diferente. pedindo outra data, vai ter 2 por ano. Olha, eu acho que até dá, viu? Sinceramente. É que dá muito trabalho, mas assim... Se não falta gente que queira hoje participar. Um fomenta por fomentar o fomento. Talvez não um fomenta, mas algo, né? No primeiro semestre é diferente. Uma coisa diferente. Hoje, eventos com esse propósito. Com esse propósito. O que a gente, no meu ponto de vista, tem como dificuldade é um espaço. Sim. Nós não temos na cidade um espaço. Tem que ser pensado um espaço para isso, né? Porque o Coroados tem limite, né? E não tem mais como crescer. Vocês vão ver como nós estamos hoje ocupando todo o clube. Todo. Do ginásio. Né? Do ginásio, a quadra... esportiva lá. Aquela quadra... De taco lá dentro. Salão. O salão. A quadra... Boate. Todo o clube. Né? Então, a gente, infelizmente, é uma coisa que tem que ser pensado. Limite, né? Tinha outras indústrias querendo participar, já não tinha mais Não espaço. tinha espaço. Né? Então, mas assim, ano que vem, a gente já pensa em outro lugar. a gente vai ter que pensar, mas assim, né? Até É um problema bom de resolver, né? O problema quer dizer que, nossa, tomou um tamanho que é relevante, por um né? lado isso é gratificante, mas por outro, né, a gente se não achar um espaço, a gente vai se tornar limitado. Então a gente é uma coisa que tem que ser pensado, uma área de eventos na cidade, muito bem, porque não é só para o fomento. Eu acho que tem muitas outras coisas que podem ser feitas no espaço público, né, assim que tenha uma dimensão que caiba um evento de grande porte. E hoje nós não temos. Porque tá crescendo. Vocês veem que Valença hoje as formaturas são todas feitas fora da cidade. Isso é uma coisa nós não temos. Isso, né? Nós perdemos muito com isso. Hotel, muito. tudo. Só perde. Salão, todo mundo perde. Tudo, né? Perde. Então, em todos os sentidos, o espaço hoje faz falta. Eu tenho conversado com algumas pessoas, eu acho que até para o empresário mesmo, dependendo, vale a pena pensar no investimento num grande centro. Eu estava pensando nisso quando você começou a falar. Um grande centro de eventos. Hoje já é necessário. Eu acho que a cidade começa a mostrar que ela vai... lógico que você tem que criar a demanda para isso aí. Mas a partir do momento que você começa a ver que tem um espaço, também começa a surgir. Existe a oportunidade de fazer um evento. Exatamente. Né? Vamos fazer em Valença, que lá tem espaço. A parte do agro, como é que tá? O eixo agro. Eles fortaleceram demais o agro. O agro esse ano,
na minha opinião, acho que a Solange vai concordar também, é um dos eixos que vai mais crescer em relação ao fomento do ano passado. Exatamente. Motor do Brasil. Eles estão com uma presença melhor. Essa questão do queijo, né, foi esse último ano, então conseguiram ter vários queijos aí premiados. Foi, né? Em Belo Horizonte, não foi? Teve uma em Minas, né? Mas teve uma em São Paulo agora também. Foram duas já. Essa agora né? do Mundial foi em São Foi Paulo. São Paulo. Lá na Faria Lima, lá que é. Faria Lima E, enfim, eles estão trazendo também pessoas para falar pro agro também, né? Que é algo bacana para aquelas pessoas que estão ali. Vai ter um espaço chamado Café com Prosa, se não me engano é Café com Prosa, para poder conversar com essas pessoas também. Nós conseguimos um apoio do Sebrae, vem um técnico falar sobre o café, que é algo que a gente está também começando a voltar aqui na região. Não como era, né, em larga escala, mas produções menores, com gourmet, né, Luiz? Aquele café diferenciado, especial, né? Produções menores, mas com uma qualidade melhor, né? Então vem um cara também para falar, o Emerson, ele conhece muito dessa área. Ele vem na sexta-feira falar para o público que quer aprender um pouco mais sobre isso também. Então o agro também vai estar apresentando muitas trazer novidades. Também da área de gastronomia, não vai? Um chefe. Tem um chefe, sim. Nós vamos fazer um concursozinho de queijos. Não pode faltar, né? Que vai ter o público vai provar e vai votar, né? Então, um queijo cultural, aquele que tem a melhor história. Que maneiro. Né? E vamos trazer o bambambam para escolher realmente o melhor queijo que está na feira. Né? Então vai ser legal também esse concurso de queijos. Que tem muito bom aí. Muito. Né? Outro problema bom. E também o chefe que vai fazer pratos com os queijos valencianos. Jacan? Não, eu não sei quem é, não. É o Fogaça, é o outro. Uau, Argentina lá, né? Paola. Olha que interessante, né? Quanta gente envolvida, né, cara? Eu fico, assim, apaixonada, porque eu acho que é muito legal isso tudo. Não que nós não sejamos importantes. Se nós não fôssemos, eles não estariam aqui. Mas pessoas importantes acreditando num projeto numa cidade que todo mundo fala que não é nada. Valença não é nada. Sim, vivia na sua história, né? Pô, olha agora. Olha, eu citei agora esse rapaz do café, ele ligou, eu conversei com ele e disse, Luiz, eu vou, porque eu quero estar aí, eu estou mudando a minha agenda, eu acho muito legal o que vocês estão propondo para a cidade de vocês, então eu quero estar presente, quero ver isso de perto também e poder passar um pouco da minha experiência para as pessoas aí também. O cara tá vindo de graça, ele não vai nem cobrar, uma palestra dele é cara pra caramba, não, vou fazer, assim, a gente vai pagar os custos dele de vinda, hospedagem e tal, mas nem cobrou nada para fazer uma palestra. Então, assim, são pessoas que estão percebendo que a gente tem um objetivo maior com esse evento, então estão vindo realmente para colaborar mesmo, né, com as pessoas da cidade, para que a gente consiga se desenvolver ainda mais. Eu acho que a Fomenta, ela conseguiu o objetivo, parece que a gente vai conseguir que ela deixa essa sementinha dentro de cada valenciano aí e posicione Valença aqui na região como uma cidade importante, né? É muito ruim você como valenciano, você fica assim, cara, lá já aconteceu, tô ficando por último, só quando que vai acontecer em Valença? A gente tinha muito isso, né? Se eu tenho um sonho, é que Valença se transforme numa cidade de vanguarda, sabe? Que ela possa sempre estar chegando primeiro, assim como aconteceu no 5G. Quando vai ser, não sei, mas ela foi a 14ª, pelo menos a legislação já está lá. Por que a gente vai esperar o último momento? Por que a gente não pode chegar na frente, né? Eu acho que nós temos, eu falo que em Valença a gente tem pessoas inteligentíssimas, cara. A gente pode trabalhar muito bem isso e transformar realmente essa cidade. Mas para isso a gente precisa ter um pensamento macro, né? Algo assim, eu quero realmente. Inferior, né? Exatamente, não fica pensando que a sua cidade é feia, ruim, não. Pensa que a sua cidade pode ser melhor, que ela já está boa. Lembre sempre no que é bom, né? O que você traz, às vezes, numa recordação da sua infância são bons momentos. Então, traga isso da sua cidade também. Sim. Eu acho que esse é o que a gente pode tentar para Valença. E se a gente consegue isso através da associação e do movimento, é um legado que... O que vocês, na percepção de vocês, estão vendo assim, de mais prazeroso com relação ao último Fomenta? De tipo assim, pô, que maneiro, cara, realmente. Igual ele falou de plantar sementinha, não, ela geminou, tendo em vista a proporção que o Fomento esse ano vai ter, né? Os estandes, isso já é uma resposta, né? Ela já credibilidade, né? Eu acho que encantou, né? Porque foi muito bem feito, né? A gente tá com crédito, né? Então, eu acho que faz toda a diferença. Foi entendido o propósito, né?
de um experimento. Porque assim, nós colocamos bem claro, né? Qual o propósito do seu negócio? Que experiência as pessoas que vão lá podem ter diferente ao entrar no seu stand, né? E aí, assim, criou aquela vontade de cada um fazer melhor do que o outro, sabe? Então eu encontrei com uma comerciante, você precisa de ver a alegria. Eu fui, comprei isso, eu comprei aquilo, eu tô levando isso, eu tô levando aquilo, eu vou servir aquilo outro. Gente, é tão bacana, sabe? Essa movimentação que a gente criou dentro do próprio negócio, porque às vezes ele tá lá, né? Mortinho dentro do negócio dele. Tá pagando as contas, sabe? Não sei Mortinho. Que, e aquilo deu uma chacoalhada, sabe? Então foi muito legal. Andando na rua, as pessoas me perguntavam quem que a Fomento vai trazer esse ano para falar. Porque ano passado foi fantástico. A minha filha que mora fora, eu já falei com ela, você tem que estar esse final de semana aqui, porque vai ser a Fomento, tem sempre algo legal para você. Vai ser tipo uma vez a glória daqui a pouco. Isso que nós trouxemos o ano passado deixou marcas para todos nós empresários. E eu acredito que esses também vão deixar. Para você ter ideia, foi motivo assim da gente replicar essa palestra. É lógico que a gente resumiu dentro das nossas empresas. Foi algo que marcou, sabe? Essa frase ficou marcada. Quem não é ponto com é ponto fora. Perfeito. Gente, só essa frase que nós ouvimos do palestrante foi uma coisa que marcou o Fomento. Mexeu com todo mundo. Mexeu com todo mundo. E é o que a gente pretende, sabe? Porque a gente precisa ouvir, né, essas experiências. Por que lá deu certo e aqui não pode dar? Né? E assim, a gente está sempre esperando que o outro faça. Né? Será que se eu fizer a minha parte, né, é o que a gente pensa na Silva? A gente tem que fazer a nossa parte. Independente do que a gente, do que os outros, Valência é isso, Valência é aquilo, não vai dar certo. Nós estamos aí, né? Então a gente ouviu o que deu certo e está aos poucos tentando trazer essas experiências para a nossa cidade. E é isso, a gente saiu da zona de conforto, né? A gente vê, nós hoje, a nossa diretoria são empresários de segmentos diferentes, então isso também ajuda muito, né? Que cada um tem a sua vivência, a sua experiência, a gente fala a mesma língua, a gente tem uma sintonia muito boa. Então, a gente está buscando tudo isso que deu certo lá e estamos saindo da zona de conforto fazendo acontecer aqui. Nós não estamos esperando que o outro faça a parte dele, nós temos que fazer a nossa parte. Né? Então, eu acho que se esse pensamento, né, for propagado, né, eu acho que a gente vai transformar, né, que é o nosso sonho, essa cidade que a gente ama, que a gente mora, que a gente vive, que a gente ganha nosso dinheiro. Né? Não é lá fora. A gente tem que pensar, é aqui. Né? Ela é feia, mas o que eu posso fazer para ela melhorar? Eu cheguei ontem, por acaso, né, de Canela e Gramado, né, e eu fico assim, eu vejo uma coisinha diferente, eu tiro uma fotinho. Eu vejo uma coisinha diferente, eu tiro outra fotinho. Que eu falo, eu posso levar isso para o meu negócio, eu posso levar isso para a minha cidade. Né? E é isso, eu tenho aquele entusiasmo e acreditar assim, essa experiência eu posso trazer para Valença. Para que outra pessoa né? tenha que sair daqui para ver. Exatamente. Eu acho assim que nós, pelo menos, né, nós somos muito otimistas. A gente acredita muito. Né? É isso que me faz ainda estar. Né? Sim. Que a gente tem visto que tem dado certo, porque a gente tem acreditado. Né? E as mudanças hoje, elas acontecem, né, cada vez mais rápido, as coisas vão acontecendo. E o que a gente pode trazer para o indivíduo, para o ser humano, numa feira como essa? É mostrar para ele que, às vezes, uma forma de pensar dele, é hora dele dar um reset naquilo ali, porque a partir daquele momento, aquilo ali já não se aplica mais, ele precisa de mudar o pensamento dele, né? Não só na parte empresarial, não, mas uma forma como ele vê determinadas situações na sociedade. Então, a feira também tem isso, ela quer provocar nas pessoas, se ela está atento ao que está acontecendo no mundo em termos de transformações, não só empresariais, mas na sociedade como um todo também. Eu acho que isso é uma coisa que a gente também leva para todo tipo de pessoa, independente de ser empresário ou não, que está frequentando a feira, ela vai poder ouvir pessoas falando parte disso aí também, né? Que eu, ser humano, fui criado assim, assim, assim. Até um tempo atrás, né? Você era criado para ser assim, 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 envelhecer assim e morrer assim. Hoje em dia, no meio da sua geração, você precisa dar um cavalinho de pau e reiniciar de novo, porque não dá mais. Você tem que mudar. Aquelas profissões que você crescia e achava que ia seguir com ela até o fim da sua vida, esquece. Vão deixar de existir. Vão ser 2, 3 profissões ao mesmo tempo, 4 que você vai passar, enfim, vai mudando muito, né? E eu vejo essa revolução em Valença muito boa, porque Valença é uma cidade conservadora. Às vezes muitas coisas, ao meu ver, né, eu sou
Sim, não é falar que vocês são coroa, né? Não, eu sou, vocês não. Porque eu já tô ficando coroa também. Eu tô com 36, mas eu vejo meus alguma... 36. Foi ontem. Foi ontem. Você tá com o quê? Mas 40? Muito obrigada. 40, quase que minha filha. 61, eu fico muito louvor. Mas então, assim, eu como da cidade, eu vejo muitas coisas acontecendo. Inclusive essas assim, cara. Pra eu poder falar pro meu filho daqui a pouco, ó, não era assim. Tá vendo aqueles dois sentados ali? Ó? Não só os dois, né? Mas uma referência. Então, eles ajudaram a fazer isso acontecer. Junto com todos que você tá vendo aqui. Que o desfile seja várias pessoas, sabe? Então é muito maneiro ver isso acontecendo, né? Cara. Vamos ver, a gente... E sem vaidade. Eu acho, assim, que o mais importante desse nosso grupo, sabe, é que não existe rivalidade, não existe vaidade, sabe? Porque isso que atrapalha. Competição, né? Então, assim, porque quando a gente está embutido desses sentimentos, né? Eu fiz, não. Eu fico feliz de ter feito, mas é com outro sentimento. É aquele sentimento, assim, de realizar, de ver a cidade bonita, fazer acontecer, de ver a cidade crescendo, de ver as pessoas, né, podendo ser melhores, né? Então, assim, é diferente, sabe? Esse grupo que se uniu, eu vejo, assim, uma afinidade muito grande com um objetivo muito maior que esses sentimentos pequenos que às vezes que o ser humano tem. Por isso que está dando certo. Vamos um exemplo, a parte da inclusão que está tendo hoje. Exatamente. E a parte da inclusão? Conta aí, que barato do autismo. Sim, nossa, gente. No Faminta, né? No Fashion Week, do Felipe, trabalhou. Exatamente, que tava falando coisa, nós vamos também ter uma palestra. Dessa parte de inclusão, tem uma parte do autismo. E eu já vi a foto. Você viu? Eu vi com a mãe dele. Ficou muito legal, né? Muito legal, cara. Ele é sensacional, aquele moleque. E isso é importante também, né? Você abrir a oportunidade. Seria uma novidade da Fomenta, vamos dizer. Eu agora vou puxar até pro meu negócio. Lá na livraria, por exemplo, quando a gente passou por uma reforma agora, eu falei que uma das coisas que eu quero é isso. A livraria não pode ser simplesmente um local de vender livros, sabe? Ela tem que participar mais da vida das pessoas, mas também buscando principalmente esses aspectos da inclusão, de trazer acesso, de levar informação. Então ela se tornar mais ativa mesmo dentro da vida de cada um. A gente está com os projetos, inclusive, de levar crianças carentes para dentro da livraria, para ela poder sentir que aquilo ali é possível na vida dela. E essa questão da inclusão, do autismo, enfim, é isso, né? Você mostrar para aquelas pessoas que ela pode participar de tudo também, né? Então, você fazer um catálogo, né? Com pessoas igual tinha o autista e uma pessoa com síndrome de Down. Pô, olha que bacana, né? E eles ali mostrando as roupas com perfeição. E a gente aprende um ótimo muito trabalho. Com eles, né? Sim. Um trabalho bacana também que a Cima fez, não sei se vocês repararam, mas conscientizar o comerciante, né, o empresário no todo, como lidar, né, porque as pessoas recebem uma mãe com uma criança autista dentro de uma loja e ela não sabe receber essa criança, né, então a mãe normalmente fica acuada em casa, não sai com essa criança, é um empecilho porque ela pode ter, né, um surto, alguma coisa, então também, né, Luiz, nós fizemos um plástico, é isso? Um adesivo? Um adesivo. Um adesivo. Uma ação para conscientizar realmente algumas muito ações bacana, que podem ser feitas. Como receber, né, um autista, né, dentro do seu negócio, né? E saber, assim, entender aquele momento ali, né? E não... Às vezes as pessoas não têm muita paciência, não sabem ou até alguma coisa querendo agradar, né? Fazer de uma coisa que... Para a situação da criança realmente não fica tão confortável ali, né? Exatamente. Então também é uma ação bacana e também incluir lá dentro da feira, né? Que foi bacana o catálogo com o menino de síndrome de Down, eu achei o máximo, né? E é tão bacana essa inclusão, né? A gente poder dar essa oportunidade, né? Da mãe. Imagina essa mãe, né? Que às vezes assim. Nossa, quem pode imaginou, né? Não imaginou. Essa, né? E a criança também, o jovem, por mais que ele não tenha consciência, ele tá feliz da vida, posando, né? Tirando ali de modelo, de estar participando. É muito bacana, né? Então, assim, é o que eu disse para vocês, uma visão sistêmica, né? É isso que é o nosso papel, né? O empresário, sim, mas em volta dele, né? Tem tantas outras pessoas que podem estar envolvidas, então é entender isso aí. E abraçou outra causa, né? Que foi a parte fashion também. Exatamente. Até das atualizações, como vocês se referiram, o que está vindo, as novidades, as tendências. Isso é muito maneiro. Todas as lojas de todos os tamanhos, né? De vários segmentos, acessórios, aromas,
roupas. Eu achei muito interessante isso que você falou do aroma. Bacana. A Chi tá fazendo. Já fez o aroma dela. Então, é coisas que você não sabe que tem. Engraçado que tem uma comerciante, que a mãe dela tem uma loja, e ela faz estátuas de gesso. Estátuas sacras. Né? E como ela não tem CNPJ, ela é uma artesã, né? Ela não podia colocar essas estátuas na loja da filha. E ela vai expor na loja da filha, ela tá feliz da vida. É meu sonho, eu vou poder mostrar a minha arte, vai decorar toda a loja da minha filha, o que eu faço. Olha só, quantas coisas vão acontecendo, né, que a gente nem imagina. Ela vai poder expor lá essa arte que eu faço. Eu falei, poxa, que bacana, né? Essas meninas, nós vamos também ter uma artista, né, uma artesã, ela trabalha com tecido, faz coisas personalizadas em tecido, né? Inclusive, elas vão dividir o stand. Aroma, coisas lindíssimas. Da costura criativa. É uma designer, ao mesmo tempo é uma estilista. Que Valença tem e ninguém sabe, né? Então, dá essas oportunidades, né? Eu acho que não tem preço. Estão deixando a gente curioso. Né? Tem que visitar, né? Muito legal, cara. Muito legal. O legal é que vai ser uma experiência para a pessoa estar lá com palestras motivacionais. Eu digo assim, da pessoa, repensar o seu mindset, né? Cara, é isso mesmo, para onde o mundo tá indo, eu tenho que ir junto. Se quiser ficar parado, tudo bem. Se quiser ficar parado, tudo bem. Muita gente agradece porque fica mais oportunidade na mesa. Né? Mas é interessante a pessoa evoluir, né? E além de conhecer tudo que está movimentando a cidade hoje. Né? As três coisas ali que as pessoas vão sair diferentes quando forem visitar a feira, né? Basicamente isso. Daqui a pouco o fomento vai ter que ser uma semana. Começando na segunda, acabando na outra. Sinto muito. E envolver segmentos tão diferentes e dá tão certo, né? Porque geralmente assim, é uma feira agro, é uma feira da indústria, é uma feira do comércio. Não, né? Eu acho que... E nós conseguimos conciliar um tema, né, Luiz? Uma feira de Valença agora, né? Na feira. O formato é ligado à inovação. Sim. Né? A gente quis trazer que todos os eixos precisam. Exatamente. Então foi bacana da gente conciliar eixos tão diferentes, né? Tipos de negócios tão diferentes, né? Mas eles acabaram que, assim, afunilou e todos, né, conseguiram chegar a um objetivo comum. Foi muito bacana isso aí. Vocês vão ver, claro, vocês vão sentir, mas tá sentado aqui olhando, vendo os olhinhos deles brilhar diferente, cara. Vocês falaram... Eu sou muito entusiasta, eu sou muito entusiasta de tudo que eu faço na vida, sabe? Eu acho que se não tivesse entusiasmo... É a entrega, né, cara? É existir no que você faz. É isso aí que vai fazer as coisas acontecerem, né? A gente tá motivado e vou falar, hein? Que não falta é problema numa feira. Porque agradar a todo mundo, entender os problemas de todo mundo, as solicitações das mais simples, as mais absurdas, não dá para ter uma biquinha ali, não dá para ter uma luzinha aqui. Então, assim, mas aí eu acho que isso é o de menos, né? Faz parte. Eu acho que o importante é fazer acontecer. Mas por isso a gente tem uma equipe boa também, né? Que deixa... Muito. Olha, Luiz, quantas pessoas nós estamos aí por trás disso tudo aí? Influência. Só a conciliadora da Solange que entra agora aí, né? Tem mais umas 20 pessoas aí trabalhando. O pessoal interno nosso da associação está todo envolvido nisso, mais pessoas que foram contratadas aí para ajudar. E nos dias da feira, então, se você colocar montagem, segurança, aí é centenas, dezenas. Muita gente. Além disso, fora assim, os colaboradores que estão lá, as pessoas que estão sendo contratadas. O Banco de Talentos não vai contratar? Vai contratar. O Banco de Talentos vai contratar pessoas para trabalharem na feira, dando apoio na feira. Você vê quanta gente que está trabalhando ali, né? Também, né? Fora os expositores, eu estou dizendo por fora. Sim. É muita gente que vai ser contratada para trabalhar. Então, movimenta a cidade num todo, né? Num todo mesmo. Então, muito maneiro. Então, é muito bom. Dias 6, 7 e 8 de outubro. Vulgo amanhã começa. 4 horas. Então, a partir das 16 às 22 horas. 16 às 22 no Clube dos Coroados. E todo dia encerra com um show regional aqui músicos da nossa Talvez cidade, as pessoas questionem que precisam fazer um cadastro na entrada.
Né? Uhum. Esse cadastro é muito importante a gente dizer, por que é enjoadinho? Né? Eu tenho que cadastrar? Tem. Primeiro, para a gente saber o número de pessoas que entraram na feira, que isso vai ser muito importante para a divulgação futura. Perfil de pessoas. Segundo, para a gente saber o perfil, né? Da onde estão vindo, qual é o seu e-mail, para que a gente possa mandar uma mensagem, né? Para que a gente possa ter esses resultados depois serem filtrados e isso expandir em outros relacionamentos que a gente pode ter futuro como negócio, como, olha, tantas autoridades, pessoas que vieram de quais cidades do Brasil, né? Então, a gente precisa ter esse filtro, né? Então, precisa fazer um cadastro, porque as pessoas têm que entender que isso é muito importante até pra gente. Nos primeiros dias, então, que a pessoa não tem, isso gera uma fila, né? Porque todo mundo cadastrando. Isso é normal, você vai numa feira em São Paulo, por exemplo, no primeiro dia você tem que fazer o credenciamento. É um credenciamento, e até pra gente ter o controle, né? Todo o controle, toda a segurança, o e-mail. Tem a ideia do número de pessoas, né? E depois também essas pessoas podem receber, como foi ano passado, essas palestras. Essas palestras vão ser filmadas, né? Então, ela tem um acesso a gente tem um acesso a elas, né? Então, assim, vai haver a necessidade desse cadastramento, então não é bom eu falar, porque num todo isso é muito importante, né? Para nós e para elas também. A organização do evento. Exatamente. Ponto. Sim. Começa na entrada. É isso. Exatamente. Foi? Bom falar também onde pode fazer a inscrição prévia, que é no site fomentafeiradonegócio.com.br, que aí não precisa pegar fila. Exatamente. Vocês escutaram o nosso mestre dos magos. Vai ter aqui, vai ter aqui na descrição do vídeo, o site lá do Fomenta. Pode ser o pessoal já agiliza muito isso aí. Muito. Isso aí. A pessoa já chega lá com os dados, lá é só imprimir e pegar. Leva no seu celularzinho, que aí a gente chega lá. Inovação, né, pô? Aí. Tá aí, começa assim. Mas... Faltou alguma coisa? Gente, ó. A Arena Games também pra galera mais nova. Então, beleza. Vamos fazer assim. Lá no site existe como a gente vê a programação, Sim. né? Então, tá assistindo o episódio aí, lá no site tem como ver toda a programação. Se identifique no dia ideal ali que você acha mais interessante poder participar da feira. Vai em todos, que eu acho que é agregador, né? Perfeito. E vamos lá. Parabéns pelo trabalho de hoje. Obrigado. Que vocês têm feito por esse período. E parabéns a vocês também por esse trabalho bacana que vocês estão desenvolvendo na cidade. Importantíssimo. Vocês são inovadores também. E isso é muito bacana a gente estar presenciando, né? Vivendo isso aqui agora. Demais. Obrigado pela oportunidade da gente poder expor, né? E a gente criar esse clima, né? Tão bom, tão otimista, né? Uma autoestima muito grande. A gente precisa criar esse, né? Nós valencianos, né, todo o entusiasmo com tudo aquilo que acontece, né, para o bem da cidade, para o crescimento pessoal, profissional. Eu acho que é uma oportunidade da gente poder estar aqui, né, se comunicando de uma forma tão espontânea, né, tão assim, uma coisa solta, mas que a gente dá um recado e vocês transmitem esse recado. E é isso que é bom, né? Obrigado por estarem aqui agora falando em nome do estúdio, né? Por terem acreditado na gente também, ter dedicado o tempo de vocês a somar ao nosso. E agora como morador, muito obrigado também por estar fazendo isso pela cidade. Eu fico muito feliz porque nada contra, a gente já falou isso em outros episódios, nada contra quem quer sair, é válido o processo da pessoa. Eu não tenho planos nenhum sair da minha cidade. Estudo no Unifaá, vamos formar pela FAA, pretendo voltar como professor no futuro, quem sabe um mestrado. E fazer pela minha cidade também. E muito obrigado por estarem fazendo isso pela gente. Pra gente, né? Pra nós. Muito bom. Obrigada, gente. Obrigado. Valeu. Valeu. Obrigado. É isso.